Estamos começando mais um episódio do MapaCast, esse podcast que é o podcast oficial da minha agência Mapa Digital. Estamos aqui toda quinta-feira, às 12 horas, com um episódio que com certeza vai abençoar a sua vida. Estamos com um testemunho aqui, mais um, né? Lindo, e temos certeza que o Senhor vai falar muito contigo em mais esse episódio. Se você não é inscrito no nosso canal, já se inscreve aí, deixa o like nesse vídeo e se inscreve e comenta bastante, porque em algum momento que Deus falar com você aqui durante esse episódio, deixa um comentário lá para a gente saber o que é que Deus está comunicando a você. É muito gratificante saber aquilo que Deus está fazendo, né, através de nós. Estamos fazendo esse trabalho aqui já há aproximadamente 7 meses, né, João? Estamos aqui toda semana postando vídeo para vocês. A gente tem recebido muitos testemunhos, mas queremos receber mais, saber que o Senhor está te alcançando, edificando tua casa e te ajudando, né, a permanecer firme e a ser fortalecido nessa caminhada cristã, né, que muitas vezes não é fácil, né, a irmã que já está por aqui sabe que muitas vezes a gente não consegue caminhar sozinhos, nós precisamos sim dos nossos irmãos, e muitas vezes uma estratégia do diabo é nos afastar, né, de pessoas, de lugares. Então permanece firme, consumindo conteúdos como esse e muitos outros que tem aí na internet, que assim como edificaram minha vida, tenho certeza também que vão edificar a sua. Então, vamos apresentar essa convidada. Ela é daqui da minha cidade, ela é daqui de Garanhuns, 4 anos como missionária e está já há 6 anos como pastora. É casada com Charleston, é isso a pronúncia? É mãe de Sara, que tem 16 anos, né? Samuel, de 5 anos. Eu estou aqui com a pastora Milena Araújo. Seja muito bem-vinda ao MapaCast, pastora. Amém. Obrigada, eu que agradeço, né, pela oportunidade, por estar nesse momento, né, com você, que a gente já acompanha, a gente já sabe do trabalho. Amém. E para mim é um prazer imenso, né, estarmos nesse dia falando de Jesus, do amor dele, de como o amor dele nos constrange. É assim mesmo. E aí, pastora, já quero saber um pouquinho como foi tua infância, né, tua história. A gente sabe que muitas vezes as marcas que a gente leva, as construções ou até mesmo as dificuldades que nós temos, que a gente enfrenta na vida adulta, vem dessa fase, né? Então conta um pouco pra gente como foi o teu contexto. Você que é daqui da cidade, chegou a morar fora, não? Como foi? Sim. Eu tive uma infância tranquila, assim, não vim de lar evangélico, né? Meus pais não são evangélicos, minha família... Então não foi tão tranquila assim, não. Mais ou menos, teve uma história, mas graças a Deus, assim, no dia que eu conheci a Jesus, né, eles nunca impediram, mas foi assim, até chegar lá, a gente conhece uma parte do mundo, a gente convive com pessoas do mundo, a gente faz parte de muitas coisas, e no ano de 1999, né, foi quando eu conheci a Jesus na minha adolescência, e foi muito interessante, porque cresci junto com a família, crescemos tudo junto, estudava, e foi aonde conheci meu esposo, no colégio, né, e ali nós começou o relacionamento, e a minha sogra sempre foi evangélica, né, assim, também conheceu Jesus bem antes de nós, e ela sempre fazia cultos no lar, cultos na casa dela, e um desses cultos ali foi aonde o Senhor nos chamou, né? Foi onde o Senhor nos acolheu e meu esposo. O pastor fez o convite e senti de Deus. E a partir daquele dia, né, foi dado um passo para Jesus, né? Então vocês já namoravam, isso foi na adolescência, né? Isso. Vocês já namorando, já conheceram Jesus ali no culto, na casa da sua sogra. Na casa da minha sogra. A sogra já converteu. Já converteu agora. Já trazendo para Jesus, né? E no mesmo dia meu esposo também, o filho, e foi uma festa no céu. Né? A partir daquele dia ali, eu lembro quando eu chegava em casa, falei à minha mãe, e esse caminho que você quer seguir, então vá, siga. E ali começamos, né? Íamos para a igreja, teve um processo de libertação, porque o processo de libertação muitas vezes não é fácil,
né? Às vezes a gente acha que eu me converti hoje, a partir de hoje eu vou buscar, vou servir. Acontece. Mas tudo tem um processo. Porque o processo... Aí sim você começa a entrar no processo de santificação. Isso. Né? Isso. Você entra... A salvação, né? Isso. Você aceitou Jesus, mas agora vem o caminho de... Aí agora vem o caminho da renúncia, vem o caminho de você querer conhecer, né, um lado espiritual também, porque eu lembro que eu tinha muita visão espiritual. Desde a tua infância? Desde a infância. E quando eu me converti, foi pior. Porque às vezes, quando eu ia dormir, né, eu via, né, aqueles seres entrando dentro do quarto. E eu amedrontava e eu achava engraçado, pai, porque eu corria pro quarto dos meus pais, né? Aí pai dizia, depois que essa menina começou a ir pra igreja, começou agora a ter medo foi das coisas, só que ele não entendia que era o que eu via, né? Que era o que eu precisava. Já via antes. Isso. E era o que eu precisava me libertar, né? Era algo que muitas vezes era mais forte, era algo que queria me oprimir, queria me prender, queria mostrar que o caminho que eu estava indo não era o certo, que o certo era continuar onde eu estava. Né? E ali foi um processo, e foi o processo até eu querer realmente conhecer Jesus, porque a gente ia para a igreja, a gente estava, mas a gente saía, a gente ia para festa, a gente não tinha aquela convenção mesmo, né? E até quando começamos a frequência maior, né? E foi aonde o Senhor foi me tocando. Então ainda era meio Raimundo ali, né? Ainda era meio Raimundo. Que acontece muito, né? As pessoas começarem, ter um despertar ali, mas realmente para desvincular de tudo, é um processo. É um processo grande, é por isso que hoje eu entendo muito, assim, quando estou naquele processo de libertação, ainda sinto o desejo de voltar, ainda sinto o desejo de fazer, né, as coisas que o mundo não nos atrai, porque o mundo, ele é atraente. É verdade. Né? Eu sempre digo. Quem disser que não é prazeroso é mentira. É mentira. Né? É porque as consequências do pecado são terríveis. São terríveis. Terríveis, não vale a pena. Não vale a pena. Mas muitos pecados não são ruins, senão as pessoas não eram escravizadas, né? Isso, é verdade, né? E não tinha as experiências, a sabedoria, o discernimento de quando você se converte do que traz, né? Para nós, todo esse processo. E ali, quando eu comecei a me aprofundar com Deus, foi algo tremendo, porque eu queria conhecê-lo. Foi a onda, eu disse, não, eu quero lhe conhecer. Eu quero saber a sua essência, eu quero saber quem verdadeiramente tu és. Eu quero estar com o Senhor. E foi quando teve o processo, minha sogra foi embora para Recife, meu esposo, e eu fiquei e comecei a fazer parte do ministério, e foi aonde eu comecei a me encontrar com Deus. Né? E ali eu comecei numa vida, aquela sede, né, que Deus dá. Que Deus vem, que Deus abraça, amor, né? O primeiro amor, não tem coisa melhor. Foi bom demais. Era a madrugada inteira. Eita, Jesus. Era aquela sede de ler a palavra. Eu quero ler a palavra. Eu comecei do início. E eu lembro que a madrugada, e tinha rádio, né? Na época, esses dias eu disse até na igreja, eu digo, minha gente, antigamente era tão bom. Quando a gente queria conhecer, a gente, ao invés de dormir, vendo tanta coisa, eu ia ouvindo as rádios, né? Os louvores antigos, né? A palavra, que era muito forte. E ali foi onde eu comecei a conhecer a Deus de perto. Né? Foi onde eu comecei, era incessante, era de domingo a domingo. Eu lembro que eu não parava, eu não queria parar, eu não queria desistir. E eu lembro que Deus me deu uma experiência muito grande quando eu saí do colégio, fui para casa da minha avó, que eu sempre saía, ia para casa da minha avó, para de lá e para a igreja, porque morava próximo. E eu me lembro que eu almoçando e um sono. Eu digo, meu Deus, que sono é esse? Que sono é esse? E eu me lembro que eu nem comi toda, eu disse, vovó, vou dormir. Ela estava falando, não, tá ótimo, eu me deitei. Eu lembro que quando eu deitei ali no quarto da minha avó, meu Deus, Deus me deu uma visão assim, uma luz invadiu todo aquele quarto. Mas era tão forte que eu lembro que eu fazia assim, e eu dizia, eu não consigo abrir os olhos. E depois, acho que em questão de 5 minutos, assim, quando aquela luz saiu, que eu abri os olhos, que eu levantei da cama, eu digo, meu Deus, o Senhor me visitou. Porque eu me levantei diferente. Eu não levantei da mesma forma.
Aquele dia foi diferente. Eu olhei, eu digo, meu Deus, o Senhor me visitou. Parece que a sede aumentou. Parece que Deus derramou algo sobre mim diferente. E eu fui para a igreja, como nos desenhos, né? Que vai salteando, né? Saltitando de alegria. E cheguei, olhei, eu digo, meu Deus, eu estava na igreja assim, maravilhada, porque era a primeira vez, né, que eu tinha tido essa experiência, a sede aumentando e buscando, conhecendo a palavra, e buscando, depois de 1 ano e meio, mais ou menos, 2 anos, a gente sempre tem uma história, né? E a amizade, ela é um risco muito grande. Ela é algo que a gente tem que vigiar em todo o tempo. Por isso que a gente tem que conviver com pessoas que nos levem a Deus. Porque se a gente não vigiar, a gente acaba caindo muito fácil. Porque as armadilhas do inimigo, elas são muito ofuscas, prazerosas e nos faz a pensar que estamos fazendo certo. E ali... Eu não sei se você já ouviu, né? Acredito que sim, que era uma frase muito comum de que a amizade não influencia, né? Não, faz porque quer, não sei o quê. Mas a palavra de Deus diz que as más conversações nos corrompem. Vai corromper os bons costumes. Então, se a palavra de Deus está dizendo, é porque é real e de fato você experimentou, eu experimentei, né? E de fato acontece e nós precisamos sim vigiar, ter cuidado que a gente coloca em casa, na nossa vida. Isso. E é verdade mesmo. E é muito sério. Porque mesmo que a gente ache que esteja numa espiritualidade muito grande, mesmo que a gente ache que esteja tão perto de Deus, mesmo que a gente ache que esteja num relacionamento, numa intimidade muito grande, achando que a gente é o super-herói que não vai cair, que não vai jamais voltar atrás, que não vai... É aonde a gente se perde no caminho. Porque em todo tempo Deus diz que temos que sermos vigilantes. Verdade. Em todo tempo Ele nos dá o livre-arbítrio para decidirmos o que queremos, aonde queremos estar, o que queremos fazer. Deus não vai descer do céu e dizer, tá errado, não faça isso não. Ele vai dar o livre-arbítrio, Ele sabe quais são os frutos do Espírito, né? Ele na palavra do céu é bem claro quais são os frutos do Espírito e quais são e quais não são. Então cabe nós decidirmos. Muitas vezes nós estamos mais vulneráveis quando achamos alguma coisa do que nesse lugar de humildade, né? Porque é o lugar que o cristão tem que caminhar, é um lugar de humildade, não é de ficar, ter soberba espiritual, né? Como os fariseus que diziam, obrigada Jesus que eu não sou como aquele. Não é isso, pelo contrário, né? Como Paulo, eu tenho que achar que eu sou o menor e o pior pecador. É verdade. É desse jeito. Né? E Deus permite muitas vezes a gente passarmos por situações para a gente entender que realmente sem Ele a gente não é nada, a gente não vive. Verdade. A gente pode até pensar, mas a gente está indo para o caminho do fundo do poço. E ali foi quando, no momento que tínhamos como assim, no período de carnaval, que tinha os acampamentos, que tinha outro, e tinha entrado novas pessoas, né? Tinha vindo novas pessoas que tinham acabado de se converter também. Certo. E ali a gente acaba ficando vulnerável, conversa, começa a andar, começa a frequentar lugares que não é para frequentar, e a gente começa a ir na mesma coisa sem a gente perceber, achando que tá tudo normal, tô indo para a igreja, mas tô indo, tô saindo, a gente tá conversando, tá passeando, tá indo. E quando você menos pensa, você já tá mais frio do que tudo. E aí foi aonde eu passei por esse momento, né? Foi aonde, infelizmente, eu me afastei, mas hoje eu entendo o motivo de quê, né? Hoje eu entendo a experiência a qual o Senhor queria me dar no mundo. Então saí, né? Caí. Tinha quantos anos, mais ou menos? Nessa época, tinha uns 15, 16 anos. Tinha uns novinha, 16 anos, né? Era. Uma fase bem vulnerável. É verdade. Tinha uns 16 anos. E daí foi. E quando eu menos pensei, eu já estava lá. Já estava na farra, bebendo, indo para festas, né? Frequentando lugares onde não era para frequentar. E tantas coisas aconteciam de forma tão grande. Eu me lembro que eu fui para uma cidade, eu não lembro nem como eu cheguei em casa.
né? Eu ia, mas sabia o que estava fazendo lá dentro de mim, eu sabia o que estava acontecendo. E não estava confortável E com não isso. estava, eu sabia, eu digo, meu Deus, eu estou fazendo errado, mas o mundo é prazeroso, né? A gente é prazeroso, ele atrai e ele vai nos nossos pontos fracos. A carne, né? É a carne. O desejo da carne. O desejo da carne é enorme, como diz, a carne reinou, né? E a gente pensa que tá caminhando, e a gente pensa que tá fluindo, a gente pensa que tá dando tudo certo, e a gente pensa que tá alcançando tantas coisas, quando na realidade não. A gente tá indo para o fundo do poço, a gente não tá vendo que estamos indo para o fundo do poço. E naquele decorrer, eu e meu esposo já tínhamos terminado, né, o relacionamento, e comecei a namorar com outra pessoa, e também era do mundo, e era muita coisa, e eu me lembro que ia piorando, não ia melhorando. E eu lembro que naquele momento eu queria já voltar para a igreja. Eu digo, eu preciso voltar para a igreja. Mas ia para a igreja e voltava a fazer as mesmas coisas. Ia para a igreja e voltava a mesma coisa. Saí e voltava, eu digo, não está tendo mudança, eu não estou conseguindo. E tem momentos que Deus, ele nos deixa só para tomarmos qualquer posicionamento, qualquer atitude, ele nos deixa só para a gente tomar a decisão. Ele não vai chegar e vai dizer, não, olhe, eu estou aqui. Vai chegar quando você se redime, quando você reconhece, a gente vai sentir o abraço do Espírito Santo. Mas enquanto você está em cima do muro, ele não pode fazer nada. Enquanto estamos em cima do muro, ele não faz nada por nós. Ele nos dá somente o poder da nossa decisão, se a gente quer viver naquela vida ou se não quer. E chega o momento que Deus mostra, olha, tu quer continuar aí? Ou tu quer voltar para mim? Tu sabe a minha vida, tu sabe o que eu tenho para oferecer, tu sabe o que eu tenho para lhe dar, tu sabe o que eu tenho contigo, né? Ou você vai preferir ficar nesse mundo, nessa roda, que você só roda e fica no mesmo canto e acaba trazendo vergonha, dor, angústia, ansiedades e você acaba se envergonhando e você acaba olhando e diz, meu Deus, eu estou envergonhando é tudo, a mim, minha família, a todos que me cercam e eu estou nessa vida aqui que não vale a pena e até foi aonde eu vi que realmente eu tinha chegado no fundo do poço. E eu nunca esqueço, eu sempre conto isso na igreja, a gente sempre vai entender um pouco do suicida, quando ele se suicida, como ele fica vulnerável e como nós ficamos vulneráveis. Eu nunca esqueci dessa experiência que eu tive com Deus. E tava um momento, tava no auge do polo, Heliópolis ali, né? E eu nunca esqueci que eu peguei uma discussão muito grande. E quando eu entrei dentro do carro, e discutindo, e teve um momento que eu disse assim, se tu não parar esse carro, eu vou pular desse carro. Isso com o teu ex? Sim. Eu disse, eu vou olha, com o meu ex, né, se você não parar, eu vou pular desse carro. Mas quando eu disse aquilo, eu sempre digo, as palavras, ela tem poder. E eu me lembro que quando eu falei, eu estava na parte de trás, eu lembro que sentou um homem do meu lado. Na mesma hora que eu falei, mas eu vi o homem direitinho. E o homem falava assim, olha, se tu pular, tu vai cair. Mas se tu sair andando, tu não cai não. Aí eu lembro que ainda eu perguntei, eu olhei para a figura e disse, então se eu sair andando, eu não caio não, é? Então eu vou sair andando, é melhor, né? Pronto, não tive outra. Abri a porta do carro. Eita, doido isso, então. Isso aí. Porque eu peguei o conselho. Andando que não foi, porque o carro... Eita, demônio sujo da bexiga. Tava em movimento, e ali eu tava vulnerável, eu tava com raiva, eu tava sob efeito de bebida, e ali eu caí, saí bolando na rua. Meu Deus do céu. E Deus me mostra sempre a cicatriz, né, porque isso é uma cicatriz que eu sempre digo, foi onde Jesus me resgatou. Menina. Porque podia ter sido pior. Eu tenho um aqui de moto. Podia ter sido pior. Poderia, que se viesse o carro atrás, tinha passado por cima de mim. Meu Deus do céu. E ali foi quando eu fiz a cirurgia, e foi passando, e foi quando eu tomei a decisão, eu disse, não posso viver assim. Porque se isso aconteceu agora, e vai acontecer pior.
E eu lembro de um dia que... Não, e veio esse acesso que o diabo estava tendo a tu, né? Porque ele veio e... Foi. Transfigurado. Na forma de homem. Eu me lembro que era um homem moreno, direitinho. Parecia uma pessoa que tinha sentado e disse, pronto, agora ele pega. E ali, eu fiquei muito vulnerável. E assim aconteceu. E depois disso, depois ainda voltei. E ainda não tive ainda não tive a decisão de voltar, mas teve um dia que eu tive. Depois que voltamos de uma festa, e ali tinha sido o fim de tudo, né? E ele disse assim, olha, a gente foi até hoje. Aí eu me lembro quando ele disse assim, certo, então você quer, e tu vai fazer o quê a partir de hoje? Aí eu olhei para ele e disse, a partir de hoje eu vou servir a Jesus. Aí ele, tu vai servir mesmo, tu vai conseguir. Eu disse, vou. A partir de hoje eu vou servir ao meu Deus, porque não dá mais. Ele, tá certo, faça o que quiser. E eu me lembro que quando eu saí, sabe quando você sai, se liberto? Né? Quando você consegue se libertar, porque primeiro, para você se libertar, você tem que se libertar daquilo que ele traz para o mundo. Para você se libertar, você tem que se libertar daquilo que lhe atrai. Você tem que se libertar mesmo de amizades, de relacionamento, de pessoas que vai lhe levar para o mundo. Realmente você tem que se separar, não tem como você conviver. Você tem que romper. Tem que romper. Com essas alianças. Isso, tem que romper. Não tem como você conviver mais, não tem como você estar mais, não tem como você estar mais no círculo, no vínculo, até você ser recriado novamente pelo Senhor. Não tem como, porque ao mesmo que você queira, mas existe Deus, mas existe as forças contrárias, que como você está vulnerável ali, você tem a facilidade de estar junto, de querer. E eu tive que tomar essa decisão, eu tive que sair de tudo. Para acessar as coisas novas, tem que deixar o velho para trás. Tem que deixar o velho para trás, tudo. E esse relacionamento seu era um relacionamento meio abusivo? Não. Era normal. Cachaça no meio. Era só cachaça no meio. Aí briga até umas horas, doidice, aquelas arengas. Tudo, as arengas. Mas não era abusivo, era totalmente normal, né? Era algo apenas que me aprisionava e não deixava eu prosseguir. Porque eu ia para a igreja, mas como tinha relacionamento, como ia para farra, cachaça, eu não conseguia tomar uma posição. Né? E eu disse, eu tenho que me libertar, como é que eu vou? Não vou conseguir. E tem muita gente assim, né, pastora? Tem. Querendo os dois. Não tem como. Não tem como. Não tem como ter os dois. Ou você serve a um senhor, ou você serve a outro. Ou serve a outro, não tem como. A própria palavra vai dizer que a gente não pode ficar em cima do muro. Ou é sim, ou é não. O muro é do canto. Ou a gente é quente, ou a gente é frio. Ou a gente é frio, né? Morno. Deus também não quer, não. Não quer, não. Deus, vomita, né? Coloca aí. Foi quando eu tomei a decisão. Eu voltei para a igreja, né? Até como eu estava falando do pastor Valdemar, foi onde, né, foi onde nos conhecemos, foi onde eu conheci a Jesus, e é onde eu voltei novamente, e ali começou o processo, né? Não é fácil, sempre quando a gente vem do mundo, mesmo que a gente tenha o conhecimento da palavra, mas não é fácil, porque é você iniciar, é do início, então eu tive que ir do início. Tudo do início. Eu tinha que esquecer realmente de tudo, então me afastei de todas as amizades, me afastei de todo mundo. Eu não queria contato. Eu não queria contato com ninguém. Radical. Foi. Tem que ser. Muitas vezes tem que ser radical. É verdade. Tem que sair bloqueando tudo. Não, interessante. E foi muito interessante. Eu sempre amei diante do trono. Né? Amei, né? Desde o início, né? Pensam demais. Meu Deus, eu sempre amei. E qual foi o meu primeiro pensamento? Qual foi? Eu digo, meu Deus, eu amava tanto diante do trono, eu ouvia tanto, me envolvia tanto. Aí desci, eu me lembro que tinha a livraria até no Battery Center, desci, comprei todos os CDs. Eita, meu Deus, pronto, agora eu vou maratona agora eu vou começar. E eu me lembro que eu quis, né? Porque a gente tem que querer. A gente não pode ficar com o pé em cima do muro e dizer, meu Deus, eu vou mesmo. Será que dá certo? Será que... Não, você tem que querer. Você tomou a decisão de servir a Jesus, de buscar, você tem que querer, principalmente quando você sai do ambiente que não era seu, que Deus nunca quis para você, Deus nunca quis para a sua vida. Né? Deus nunca lhe quis naquilo ali, apenas foi uma decisão sua, mas Deus está lhe dando uma nova chance, uma nova oportunidade de você ter uma vida diferente. E ali foi quando eu comecei e eu pedi a sede a Deus. Né? Eu sempre conto isso na igreja, eu tenho que gente peça sede a Deus, porque eu sei a sede que Deus me deu. Quando eu pedi,
quando eu quis deixar tudo para lá, e ali eu comecei a pedir sede, e Deus começou a me dar uma sede, que eu não parava. Era a madrugada inteira. E eu botava lá os DVD, botava CD, e aumentava o som e ficava lá, me achando que estava lá no show. Era muito engraçado. E eu me lembro que minha mãe levantava e dizia: Milena, pelo amor de Deus, baixa esse som, tu vai acordar os vizinhos. Não tem problema, não. Eles se convertem tudinho também. E foi muito interessante. Eu ia para a igreja e procurei uma próxima lá de casa. E eu vi aquelas meninas lá, né, tão lindas, tudo sendo usada por Deus, marchando, pulando, uns adorando, a igreja cheia, né, e Deus derramava daquele poder, e eu lá no cantinho dizia: ai meu Deus, eu quero isso pra mim, eu quero isso pra minha vida, eu não quero mais como antes, eu quero sentir essa graça, eu não quero só lhe buscar, só dizer que o Senhor é lindo, só dizer que o Senhor é bom, mas eu quero mais. Eu quero lhe sentir de perto, eu quero lhe conhecer de verdade. Eu preciso do Senhor. E eu olhava aquilo ali, eu dizia: meu Deus, como é lindo, como é maravilhoso. E eu subia para casa, eu dizia: eu quero ser batizada, Jesus, eu quero ser batizada no Espírito Santo, eu preciso ser batizada, me batize. Eu descia, subia, madrugada, jejuando, tem hora que eu jejuava, que passava do horário, que nem sentia mais, e jejuando, e buscando, eu digo: eu preciso, eu quero o Senhor, eu quero ser batizada, eu quero lhe conhecer, porque o batismo, ele nos aproxima de Deus, né? O batismo, ele nos faz chegarmos mais a Deus, é como uma conexão. E né? a oração perfeita, né? Perfeita, é. Aquela que quebra todos os julgos, né? Verdade. Aquela que você não quer saber quem olhe para você, que ele julgue, que diga: oxe, essa menina tá fanática, essa menina tá louca, não quer fazer mais nada, só quer estar orando, só quer estar buscando. Essa foi uma sede que Deus me deu, por algo que eu desejei. Então, muitas vezes eu digo, a gente hoje vê poucos batismos no Espírito Santo, porque às vezes pessoas se apegam mais no que Deus pode dar, no que Deus pode mandar, no que Ele prometeu, no que Ele disse. Se Ele disse: eu vou lhe dar casamento, eu vou lhe dar roupa, eu vou lhe dar casa, eu vou lhe dar carro, eu vou lhe dar um bom emprego, vou fazer isso aqui. E isso é uma dádiva de Deus, é algo que Deus, ele já vai nos proporcionar. Mas como a palavra dele diz que temos que buscar primeiramente o reino dele, né, a justiça, as leis, que as demais coisas ele vai acrescentar. São essas coisas que ele vai acrescentar. Ele sabe o que nós necessitamos. Ele sabe o que precisamos, o que necessitamos, então ele vai dar conforme a gente busca, conforme a gente quer, conforme a gente quer conhecê-lo de verdade, ele vai fazer, né? A gente sabe que Jó, ele foi um homem íntegro, reto, tinha um coração contrito com Deus, era um homem que se desviava do mal, né? Era um homem conhecido, era um homem correto em tudo, né? E a gente sabe que ele passou por todo o processo da dor, do luto, da perca, da enfermidade, da decepção. E o que me chama mais atenção em Jó, lá no capítulo 42, quando ele passa por tudo, né? Onde Deus vai começar a restaurar a vida dele, que ele vai dizer: eu apenas o conhecia de perto, eu apenas o conhecia de ouvir falar, mas hoje eu o conheço de perto. Então, tudo que a gente vai conhecer Deus de perto, a gente tem que passar por algo. Tudo que a gente vai conhecê-lo, vai ter uma experiência com ele, a gente tem que passar por algo. A gente tem que passar por algo que a gente veja e entenda que a gente não faz mais parte daquilo, que aquilo não nos pertence mais, que a gente pertence a um Deus fiel, que é dono de tudo e todas as coisas, que é Ele que luta e guerreia as nossas causas, que é Ele que está conosco, e Ele quer que estejamos nele em todo o tempo. Amém, é verdade. Independente das lutas, das circunstâncias, das adversidades, dos problemas, de tanta coisa que vem, das dificuldades, de perca, mas Ele quer que, independente disso, estejamos junto dele, porque é aonde ele vai mostrar o cuidado e o zelo dele por nós. É aonde ele vai mostrar o cuidado e o zelo dele pelas nossas vidas, é onde ele vai se manifestar em nós, né? É tão bom a gente dizer: meu Deus, eu dependo do Senhor, eu quero depender do Senhor, e é quando ele vai dizer: você quer depender de mim? Porque as orações a gente tem que saber de tudo,
né? No que a gente vai falar. E é onde eu creio que ele diz, você quer que depender de mim, então eu vou levar você à minha dependência. Para esse lugar, né? Para esse lugar. E quando ele vai nos levar à dependência dele, muitas vezes exige dor, exige renúncia, exige sacrifícios, exige realmente uma vida separada. Uma vida totalmente separada para ele. Ele quer que sejamos santos, né? Santos. Assim como ele é santo, e santo quer dizer separado. Isso, né? isso. Tem uma frase que eu costumo falar que é, a Bíblia diz, né? Que é melhor obedecer do que sacrificar. Isso. No entanto, muitas vezes para obedecer nós vamos precisar sacrificar. Isso, vamos precisar. Então, vamos precisar, como você já falou aqui, cortar aliança, cortar vínculos, cortar ambientes, né? Por amor ao Senhor. Por amor ao Senhor. Porque não nos convém mais. Não. Muitas conversas não nos convém mais, ambientes, lugares, pessoas. E é por isso que precisamos amá-lo acima de tudo. Isso. Porque eu só consigo ter essas atitudes se o meu amor por ele for maior do que essas outras coisas. Do que as outras coisas. Senão a gente vai ficar se perdendo de palmo em palmo, né? Isso, fica se perdendo. Qualquer dificuldade que vem, cai. Qualquer coisa que vem, vai cai. sendo levado por... Isso. Qualquer tipo de vento. Qualquer tipo de vento. Você acaba caindo. Por isso que tem que existir essa conversão, tem que existir realmente esse amor, tem que existir realmente esse querer de estar nele. Para que tudo que venha sobre nós, a gente não fique vulnerável a cair, a perecer, a morrer no meio do caminho. Isso. E quando eu queria conhecê-lo de perto, eu queria saber a essência, a graça, queria sentir o que aquelas meninas sentiam. E eu me lembro que quando Deus começou ali, e Deus falava muito, eu estou lhe recriando, né? Mas eu me lembro que numa madrugada que eu estava ali louvando, e eu lembro que eu escutei aquela voz na madrugada e você falava, eu estou lhe recriando. Eu me entendi, eu estou lhe refazendo. Eu estou lhe fazendo de novo. Aguarde, espere. Eu lembro que no culto, bem calmo, bem tranquilo, numa oração inicial, quando Deus me batizou ali no Espírito Santo, meu Deus, né? A cadeira parecia que ia sair, as pessoas olhavam para mim assim, porque era tão calmo, tão tranquilo. E ali Deus, foi aquele momento que Deus escolheu. E a partir daquele momento, realmente as coisas ficaram diferentes. Realmente eu vi as coisas diferentes. Eu não queria perder, eu não queria deixar de sentir, eu não queria deixar de pular, eu não queria deixar de falar línguas, eu não queria deixar. É aquele amor que nos constrange, né? Aquilo que nada substitui. Nada substitui. Eu voltei para casa me segurando e cheguei. Eu lembro que minha mãe conta que um dia ela acordou de madrugada e eu estava lá no quarto, né, falando. E ela dizia: oxe, o que ela tá falando ali? Ela aprendeu um novo idioma que nem me falou. Pois é. O que é que tá acontecendo ali? Aí depois ela disse: acho que é um negócio da igreja. Porque, então eu não tinha conhecimento, né? E aí a minha sogra já vinha aqui para Garanhuns e a gente ia para a igreja e aquela coisa. E depois de 7 anos, né? Voltei, né? Pro namoro, né? Pro meu esposo. E como foi esse mistério? Como foi que vocês se reencontraram? Foi muito interessante, né? Ali a gente depois disso... Minha sogra sempre elevou, né? Ela sempre fazia cultos na casa dela, sempre fez cultos lá. Era um apartamento que cabia 60 pessoas dentro do apartamento, adorando o nome do Senhor. Era. Toda semana. Que bênção. Toda semana. Uma célula, né? E era muito bom. E eu ia. E ali, quando o reencontrei, né? Lembro lá no shopping, ele trabalhava lá no shopping Recife. E ali, quando a gente reencontrou, ele disse, oxe, que minha sogra tinha falado, ele tá trabalhando lá, né? Vai lá, se vou. E tu tava morando lá nessa época? Não, tava morando aqui ainda, né? E aí ela disse, vai lá, eu disse, vou. Aí ele perguntou, oxe, o que é que tu viesse fazer aqui, menina? Ela eu vim atrás de você. Aí, tu disse? Eu disse. Eita, bicha ligeira. Foi ligeiro logo, né? Meu Deus, será que eu tenho que fazer um negócio junto? Será que eu tenho que... Mas, irmã, foi que negócio foi assim, esse? Porque assim, Deus vai colocando tudo no lugar, né? Aquilo que a gente tinha perdido, aquilo que Deus tinha um propósito, Deus sempre falava que Deus tinha um propósito na nossa vida, né? Deus sempre falou, desde quando nos convertemos, que Deus ele tinha um propósito conosco.
né? E eu me lembro de uma vez que o pastor Valdemar, ele falou, ele disse, olha, eu vou dizer uma coisa a vocês, viu? Olha, todo pastor que quando assim, abençoa logo os dois, o negócio sai logo casamento, o negócio é assim, eu digo, acho que vou pegar aquilo pra mim. Né? Aí chegasse lá, o que viestes, vinha de tu. De você, e foi um processo, né? Porque ele não queria, né? Tava resistindo. Por quê? Se tu não queria, era o quê? O que foi? Tava magoado, foi? 4 anos que a gente... Aí esfria, 4 né? anos, aí esfria, muda a história. Aí, né, irmã? Quase perder essa bênção, Quase perdi a bênção. Aí a sogra ajudou, né? Foi ajudando, foi ali botando a mão, né? Foi ali junto. Ele já estava em outro? Ele estava em outro relacionamento. Valha-me Deus! Foi conversando, a sogra ajudando, ele também já estava já no fim do relacionamento, e aí terminou. Aí quando terminou, do outro dia, a gente iniciou. Vixe, pai! Será que o meu tá namorando? Brincadeira, pessoal. Mas foi um propósito, né? Eu cresci como Deus tinha falado. E Deus, ele vai colocando tudo no lugar. Né? Vai colocando tudo aquilo que a gente deixou para trás. A partir do momento que a gente começa a prosseguir na caminhada, a gente começa a dizer, dar o sim ao Senhor novamente, né? Dizer, Deus, eis-me aqui, eu preciso do Senhor. Aí Deus começa a colocar as peças no lugar. Né? Deus começa a refazer tudo de novo, tudo aquilo que tinha perdido, tudo aquilo que você achava, e ali Deus começou refazendo tudo de novo. Deus começou colocando tudo no lugar de novo, e foram momentos assim, e Deus foi dando experiências para hoje a gente ver as coisas de uma forma diferente, principalmente as coisas de Deus. Quando voltei do mundo, quando me recriei, quando quis, quando desejei, quando quis o Senhor para mim, quando eu disse que a partir daquele dia ser diferente, quando me afastei de tudo aquilo que me atraía para o mundo novamente, foi onde Deus começou a trabalhar na minha vida. Foi onde Deus começou a dar experiências. E as maiores experiências que temos com Deus também é na igreja. Às vezes a gente pensa que a igreja é o céu, né? Não. É onde a gente vai aprender. É verdade. É onde a gente vai aprender a caminhada com Ele. Eu sempre costumo dizer, na igreja a gente convive com pessoas. A gente não convive, a gente tem a nossa vida, a nossa história com Deus. Mas a igreja também a gente convive com pessoas. A igreja ela vai nos direcionar ao caminho certo, ao caminho correto. A igreja ela vai nos ensinar a seguir ao caminho do Senhor. Enquanto a igreja vai nos ensinando na palavra, nos dando a oportunidade de adorar, de louvar o nome do Senhor, Deus ele quer que tenhamos as nossas experiências. Então nós todos temos um chamado, né? E esse chamado muitas vezes ele é árduo. Ele dói. É como eu sempre falo, eu digo, uns são chamados para pregar, outros são chamados para louvar, outros são chamados para profetizar, outros são chamados para abraçar, outros são chamados por Deus para tantas coisas, para alcançar vidas. E cada chamado que Deus tem conosco, nós vamos ser provados para cada chamado desses. E eu me lembro que quando eu comecei, e Deus assim me separou de uma forma tão grande, né? Me separou de uma maneira assim tão grande, que nem amizade eu conseguia ter, porque eu sempre fui muito dada. Eu sou muito dada, né? Eu não tenho maldade. Não, eu amo, acabou-se. E o que eu puder fazer, faço. O que eu puder abraçar, abraço. Independente, eu tô com você. Né? Estamos aqui, a gente ri, chora junto, conversa, o que eu puder ajudar, ajudo. Nunca tive maldade, não tenho. Né? E fui muito vítima disso, por decepções mesmo, né? De você se doar demais e acabar você ali. Deus já me ensinava algo muito interessante desde o início sobre ingratidão. A gente vive muito com isso, a gente convive muito. E é algo que Deus também quer nos ensinar, porque em todo tempo Deus quer dizer, você não diz que quer ser dependente de mim? Eita. Quando a gente fala isso que quer ser dependente dele, a gente está arriscando tudo para entender que a dependência realmente é dele. Então, quando a gente diz, olha Deus, eu dependo do Senhor.
para tudo na minha vida. Eu dependo de tudo do Senhor. Seja no meu lar, na minha casa, no trabalho, na igreja, onde eu conviva, onde eu esteja. Eu dependo do Senhor para tudo. Aí, Deus, eu vou fazer você entender qual é a minha dependência. É onde Deus ele vai lhe separar. É onde você muitas vezes vai se sentir só. Né? Quantas vezes me senti só? Quantas vezes tentei, até tentava desabafar, mas Deus trancava meu coração, porque o Senhor dizia comigo. A conversa é comigo. Você tem que conversar comigo. Você disse que quer ser dependente? Então você tem que conversar comigo. Se abra comigo. E eu dizia, como é que eu vou dizer, meu Deus? Como é que eu vou me abrir? Como é que eu vou falar? Como é que eu vou dizer ao Senhor? E o Senhor me falava, é tão fácil conversar com pessoas. É tão fácil dizer, é tão fácil contar a tua vida. Conta pra mim. E foi onde eu aprendi a fazer aquelas orações que a gente conversa, né? Aquelas orações que a gente senta e diz, tá bom, senta aqui. Eu me lembro que eu me ajoelhei e disse, vamos conversar então. O senhor não quer que eu converse? Agora eu vou te dizer, né? E eu lembro que ali foi onde Deus foi me ensinando a orar. Foi onde Deus começou a me ensinar, porque não adianta a gente fazer aquelas orações belas, bonitas, de tantas palavras, de tanta coisa, e não expressar aquilo que precisamos expressar para Ele, a nossa dor, o nosso sentimento, aquilo que a gente sente de dentro, né? Aquilo que a gente quer colocar para fora, aquilo que a gente quer falar, aquilo que a gente quer dizer. E eu lembro que quando eu comecei a conversar, quando eu comecei a dizer, nos momentos de solidão, nos momentos de fraqueza, nos momentos de frieza, de tristezas, de angústia, era para Ele que eu corria. Era para os pés dele que eu corria. E comecei a ver que começou a funcionar. A angústia saía, a tristeza saía, a opressão saía, as decepções sumiam. E Deus começou a me dizer, eu vou lhe mostrar uma forma diferente de você prosseguir. Porque quando a gente, é como que a gente se sente como que nada nos abala, sabe? A gente passa, acontece uma coisa, vem outra, abala, mas a gente levanta e diz, meu Deus está comigo. É isso mesmo. Meu Deus me sustenta. Eu tenho aqui que conversar. É Deus fazer você entender que diante da tua conversa, da tua intimidade, do teu relacionamento com Ele, é que tudo vai ser mudado, é que tudo vai ser colocado no lugar, é que tudo vai ser feito, é que tudo vai ser transformado, é que tudo vai ser mudado através da tua conversa, da tua intimidade, porque Deus não quer apenas a nossa adoração, Deus não quer apenas a nossa oração, Deus não quer apenas a nossa frequência na igreja, Deus não quer a nossa frequência nas atividades da igreja, Deus quer muito mais. Deus quer a nossa intimidade, Ele quer o nosso relacionamento, Ele quer a nossa sinceridade, Ele quer que a gente se doe para Ele por completo e que nada ofusque aquilo que Ele tem conosco, que nada venha ofuscar, que nada venha arrancar, que nada venha tirar, que nada venha nos entristecer ao ponto de nos afastarmos dele. É por isso que ele quer que a gente vá à dependência, à intimidade e ao relacionamento, porque quando estamos na dependência, na intimidade, no relacionamento, a gente consegue separar muita coisa. A gente consegue ser humilde, a gente consegue entender as outras pessoas, a gente consegue ver o mundo diferente, a gente consegue compreender o porquê aquela pessoa está passando por aquilo, o porquê está enfrentando aquilo, fora as experiências que Deus nos dá. Né? Na igreja onde a gente tem mais essas experiências, porque é onde somos testados e provados o tempo todo sobre a nossa conduta, sobre a nossa conduta, sobre o nosso caráter, sobre tudo que vamos nos apresentar ali aonde estamos convivendo no nosso meio de convívio, né? E é aonde Deus vai nos testar em todo o tempo. Então, saindo daquela parte da conversão, do primeiro amor, né, do abraçar, do batismo, do reencontro, da mudança, de tanta coisa, aí Deus disse, pronto, agora vai ser diferente. O meu negócio com você agora vai ser diferente, agora eu vou levar você a outro patamar, porque há degraus. A gente nunca está pronto para tudo. A gente nunca sabe de tudo. A gente sempre vai passar algo novo com Deus. A gente sempre vai ter uma experiência nova com Ele. Deus ele vai nos proporcionar sempre algo novo. E ali,
buscando ao Senhor, Deus me mostrava cada coisa, eu era testada em cada coisa, em cada coisa, em cada processo, em cada negócio, em cada um, e eu podia extrair de Deus sempre algo novo. Eu podia extrair da presença do Senhor sempre algo novo, quando achava que... E lhe digo uma coisa, sempre quando a gente acha que está muito crente, muito santo, muito assim, pode ter certeza que a gente sempre vai ser provado, que Deus, ele quer ver se verdadeiramente a gente está falando o que a gente está dizendo. Ah, Jesus, eu não vou lhe abandonar, eu não vou lhe deixar, eu vou estar junto, eu vou estar aqui. Olhe, Deus, não, faz aquela oração, né? E Deus diz, então, vamos lá. Eu quero ver se realmente você está sendo sincero, mesmo que Deus conheça o nosso coração, porque Ele sonda o nosso coração. Eu sempre digo ali, não adianta a gente orar e dizer, Deus, eu sou assim, eu vou fazer isso, aquilo, mas lá no seu subconsciente, lá no fundo, você está dizendo que não. E Ele prescruta, né? É isso. Ele sabe o que tu nem sabe. Ele sabe, né? Isso, e ali não adianta a gente falar algo assim e dizer, porque Ele sabe lá dentro de você qual é a tua sinceridade. E se ele vê que você não está sendo sincero, ele disse, pronto, então eu vou lhe testar, vou lhe provar, você vai entrar num processo por causa desse negócio, porque eu quero lhe ensinar como é que você deve ser conduzido por mim. E quando a gente faz ao Senhor, eu quero ser dependente, ele realmente nos leva à dependência. Eu lembro que eu fazia muito essa oração. Quando Deus sempre ele vai nos levar ao caminho ao qual Ele quer que sejamos usados por Ele. Eu lembro que desde o início da minha caminhada com Deus, Deus sempre me colocava no meio dos louvores. Deus sempre me colocava em grupo de louvores. Deus sempre me colocava, desde a adolescência, né, em grupo de louvores. Quando me afastei, quando voltei, era grupo de louvores. E eu dizia, meu Deus, que é isso? E eu lembro que Deus me ensinava muito isso. E quando casamos, fui morar em Recife, fiz parte do ministério lá, e também era louvor. Né? E eu lembro que o pastor ministrava, e a gente louvava, e a gente entoava, e eu dizia, meu Deus, eu não quero apenas louvar, eu não quero apenas ministrar, eu quero que vida seja impactada por aquilo que eu estou louvando, por aquilo que o Senhor quer que passe, por aquilo que o Senhor quer que transmita. Não é isso que o Senhor quer? Não é isso que o Senhor me chamou para isso? Então, me conduza, me ensine. Use, né? Agora é muito ousado, né? Porque a partir do momento que você começa a dizer um negócio desse, né, ao Senhor, a partir do momento que você começa a falar isso ao Senhor, você está dizendo, é mesmo que Deus está dizendo, pronto, agora vou lhe preparar direitinho. E cada preparação de Deus, muitas vezes exige dor, percas, lutas, Ele é bem prático, nada teórico. Nada, guerra, porque Ele quer que você faça, mas que você faça com excelência. E que entenda que a glória é dEle, a graça é dEle, a unção é dEle. Se Ele não derramar, nada acontece. Se Ele não estiver, se você não estiver na linhagem que Ele quer que você esteja, nada acontece, nada flui, nada vai fluir. Ele quer imprimir Jesus em nós. Isso. E para isso nós precisamos passar por alguns caminhos. Precisamos passar por alguns caminhos, por algumas dificuldades, algumas coisas que vai vir de contra conosco, né? Que vai nos afrontar, que vai nos sentar na cadeira e vai dizer, pronto, e aí? Qual vai ser a tua posição agora? Prosseguir ou parar? Caminhar ou parar no meio do caminho? Como é que você vai prosseguir? Como é que você vai andar? Eu lembro que quando Deus me deu a oportunidade, quando voltamos, né, moramos em Recife, ele já fazia mais tempo, aí demorei 5 anos, e quando Sara nasceu, aí voltamos para cá. Sara tinha 7 meses e voltamos para cá. E a vida aqui foi bastante diferente, principalmente espiritual. Foi onde Deus realmente veio forjar, veio me forjar, sabe? Veio me forjar mesmo, porque é muito diferente a busca, o comprometimento, tanta coisa. O que foi que você percebeu de diferente em relação às cidades? Eu percebi a busca espiritual, porque a gente não parava. Porque lá é mais corrido, tem uma vida mais corrida, muitas vezes você não... Lá tem uma vida mais corrida e as pessoas não vê a dificuldade.
para fazer a obra do Senhor. Uhum. Lá tem a vida mais corrida e não tem negócio de horário de chuva, de se tá chuva, se tá sol, se tá alagado, se não tá. As pessoas iam buscar mesmo, iam buscar de verdade. Iam mesmo, terminava o culto, cada um ia para sua casa e ali a gente se revestia, subia a monte, descia a monte e buscava. Glória. Era constante, né? Aqui não, era quando eu logo cheguei, era tanta desculpa para tanta coisa. Caiu um chuvisquinho, vou não. É tanta desculpa, não, posso não. Aí enfrentou uma luta, não, vou para a igreja mais não. Enfrentou uma coisa, eu digo, meu Deus, tanta coisa que o Senhor tem para nos dar, tanta coisa que o Senhor tem para nos ensinar, como é isso? Mas Deus, Ele foi me mostrando já outra parte, já outra coisa diferente. E eu entendo que tudo aquilo que Deus quer nos direcionar, Deus quer nos levar, Deus quer mudar até caminhos para nos ensinar o que Ele quer que a gente aprenda e chegar aonde Ele quer que cheguemos. Amém. E eu sempre debati muito com o Senhor, porque eu sempre dizia assim, eu quero louvar, é tão bom a gente louvar e sentar e voltar. E o Senhor dizia, não, você vai pregar. Eu disse, vou nada. Vou não, Jesus, pregar, vou nada. Mas estava incluso naquilo que Deus tinha preparado e reservado. E Deus falava, sim. E você não disse que é dependente? Eu digo, eita, é. Aí eu disse, sempre que eu ia de encontro com aquilo que Deus me mandava fazer, eu sempre disse, você não disse que é dependente? E ali Deus foi me ensinando a pregar, Deus foi me ensinando a louvar, porque até isso Ele nos ensina. E Ele foi nos ensinando, Ele foi lapidando, Ele foi tirando tanta coisa da gente que precisa muitas vezes ser tirada, tanta coisa a gente aprende, tanta coisa no meio da caminhada, a gente vai aprendendo, aquilo ali Ele foi tirando, e comecei ali indo para lares, a gente fazendo culto nos lares, a gente... Campanhas, isso que a gente faz muito, fazendo campanhas, e ali Deus, cada casa, cada lar, cada família, cada pessoa, Deus ensinava algo diferente. Deus falava, eu quero algo mais de você. Eu quero algo mais. E eu dizia, mas meu Deus, mais. E foi quando eu acho que eu fui ao extremo. Ao extremo para Deus me poder ser o que eu sou hoje. Porque a gente passa muita coisa, mas tem coisas que marcam, né? A nossa trajetória, tem coisas que marcam. E eu sei que muitas coisas Deus ainda tem para me ensinar e eu quero aprender muito, muito mais com o Senhor. Mas eu me lembro de uma vez que quando achava que estava tudo normal e a gente ali com o ministério de louvor, ia para um canto e para o outro, adorando, glorificando o nome do Senhor, ia pregar, ia num canto, ia no outro, aí o Senhor falava, pronto, aí agora vamos lá. E eu me lembro que nessa época, quem me conhece sabe, que eu nem louvo mais aquele hino Jó, é lindo. Qual não deles? tenho nada contra aquele. Jó, como pode ainda durar? Sim. E eu comecei a louvar muito esse hino. Eu comecei a louvar muito. É lindo, é perfeito, não tenho nada contra. Deus me livre, é perfeito, eu acho lindo. Mas hoje eu não canto mais. E é lindo. É porque foi o processo. Sim. Foi o processo, Nos né? explica esse processo. Que processo foi para não cantar nem mais? Olha, desisto. Quero saber mais de Jó, não. Inclusive, eu nem leio mais essa passagem, isso, né? Não tô brincando. Nem quero ler mais Jó também. Olha, tudo que a gente louva, tudo que a gente louva ao Senhor, expressa ao Senhor, a gente está declarando ao Senhor algo. Tudo que a gente não canto diz, mais, então. A partir do louvo. Tudo que a gente louva seja dependência. Sim. Eu quero ser dependente, né? Tudo que a gente vai expressar ao Senhor, porque tem coisas que no louvor a gente vai expressar ao Senhor que a gente não expressa em uma oração. A gente eu tenho várias amigas que Deus já revelou para elas em relação à canção que ela cantou, ela viveu algo, aí Deus disse, você cantou isso aqui. Eu disse, meu Deus. É dessa forma, é desse jeito. Foi aonde eu aprendi isso também. Então, tem louvores que a gente vai cantar, me quebra, me refaz, faz de novo. E é onde Deus pergunta, aí, tá preparado? Eu faço, refaço, quebro, faço de novo. Mas tá preparado? Porque a gente tá dizendo ao Senhor, a gente tá expressando, a gente tá orando a Ele, a gente tá adorando Ele, dizendo... E era lindo, e na época a coisa mais linda. E onde chegava, cantava Jó, e o menino tocava, e a gente lá, e já
né? Uhum. E Deus me dê, Deus tomou, bendito Vixe, seja o que foi, mulher? do Senhor. Já tô aqui, o que Pronto. foi que aconteceu? Aí foi onde eu comecei a entrar nessa história, né? E até o testemunho também, né? Dessa canção é bem forte também. E daí foi quando eu comecei a entrar nesse processo. Deus disse, agora eu vou lhe ensinar outra coisa. Eu me lembro que eu fui para a irmã, lá na casa dela, e ela dizia, olha, tu vai passar num processo. Tu vai passar num rebuliço. Eu acho que eu sobrevivi porque eu me agarrei nisso. Mas vai ser para algo que Deus vai colocar na tua mão para tu administrar. E eu dizia, meu Deus, que negócio forte. E eu disse, amém. Eis-me aqui, né, Jesus? Esse negócio eis-me aqui, eu sempre digo, é muito sério, porque você tá dizendo, faça em mim a sua vontade, se eu querer. E com 15 dias começou o processo. Com 15 dias, parecia já o mesmo, cada semana era novidade. Fui demitida, perdi o emprego, tive várias decepções, inclusive na igreja, acho que foi a pior. E comecei perdendo tudo, era uma gradativa, assim. Uma gradativa. Uma coisa acontecendo atrás da outra. Toda semana só percas. Não tinha nada de ganho. E a dificuldade foi vindo muito, porque a partir do momento que eu fiquei desempregada, foi muito difícil. Porque tinha os compromissos, tinha tudo, e não tinha mais como eu fazer nada. Não tinha mais a quem eu recorrer. Não tinha mais a quem, e as portas trancaram, por mais que eu procurasse. E se trancaram tão de uma forma, eu acho que Deus permitiu algo tão forte assim, que além da perca do trabalho, além da dificuldade, além do emocional, além também o casamento também, né? Também passamos por um processo, um período bem difícil, né? E como na outra semana, eu soube que eu estava gestante do meu menino mais novo. Eu dizia, meu Deus, que negócio é esse? Além de tudo isso... Desempregada, agora eu tô grávida. Como é que eu vou gerar uma criança no meio desse processo? No meio dessa luta, no meio dessa adversidade? Meu Deus, que negócio é esse? Não tinha nada. Não tinha de onde a gente tirar nada. Não tinha de onde a gente fazer nada. A igreja e a liderança foram os primeiros a me dar costa. Foram os primeiros a se levantarem, a caluniar, a falar. E eu me senti só. Eu dizia a quem eu podia recorrer pela parte espiritual para a gente ficar forte. Eu não tive. E foi quando, através da minha sogra, né, também, que é uma bênção, né, de Deus na minha vida. Essa mulher mesmo. Essa tua mãe é uma bênção. É verdade. Né, foi quando ela trouxe os pastores, ela contou a história no que estava passando mais ou menos, e hoje são os meus pastores, pastor Neto Clemente, pastor Risolene, são de Recife. E ela contou a história, e olha que o pastor nem conhecia mais ou menos, não sabia, mas quando eu ouvi falar, eles desceram de Recife. Na mala do carro trouxeram uma feira, trouxeram um monte de fralda, trouxeram um monte de coisa, moveram o pessoal lá, né? E chegaram aqui querendo saber o que estava acontecendo, por que eu estava nessa situação. Porque eu tinha um ministério, a gente louvava, a gente adorava, a gente buscava, né? Mas tem coisas que ninguém vai entender, mesmo que você esteja buscando, mesmo que você esteja na presença, mesmo que você esteja fazendo tudo certo. Mas tem processos que ninguém vai entender o que você está passando. E nem você vai conseguir explicar depois. E nem vai conseguir explicar. Mas coisas foram geradas. Foram, muito geradas. E eu sempre lembrava do que a irmã falava, você vai passar, vai ter vontade de correr dessa cidade, vai ter vontade de ir para um lado, mas você não vai conseguir, porque é Deus porque Deus vai lhe ensinar algo, porque você vai administrar algo. E eu passei em todas as áreas, decepção, dificuldade, luta, problema, situação e a calúnia, os levantes, e ninguém entendia o porquê da dificuldade, eu não podia pagar, eu não podia, o esposo sustentava a casa só, tinha a escola, tinha a criança sendo gerada e crescendo, eu digo, meu Deus, eu não tenho uma roupa, não tenho nada, não tenho de onde tirar nada, e os pastores vieram de Recife para cá, e ali disse, a gente vai montar um ponto de pregação aqui, e desse ponto de pregação Deus vai fazer algo. E eu dizia, amém, meu pastor, glória. E eu digo, glória a Deus, porque eu nunca quis estar à frente de nada. O Senhor sempre me conduziu, sempre me colocou, mas eu sempre quis ajudar,
né, lá. Mas Deus já tinha um propósito nisso e eles vieram e foram como um canal de bênção para minha vida. Eles, minha família, né, meus pais. Foi aonde meus pais encontraram Jesus também, né? Foi aonde meus pais vieram para Jesus, né? Foi onde meu pastor deu assistência muito grande ao meu pai, né? Minha pastora, juntamente comigo, a minha mãe, o amor foi constrangendo. E nisso criou-se um vínculo, uma aliança muito grande, né? As amizades, né? Deus separa algumas amigas, né? Algumas amizades para estar junto conosco em todo o tempo, né? Seja na bonança, seja ele tira alguns, mas dá outros. Mas dá outros que é de bênção para a nossa vida, porque ele sabe da nossa necessidade, ele sabe do que precisamos, do que necessitamos. E Samuel, ele veio assim, foi de uma promessa, né? Eu lembro que quando eu tinha ido a Recife, e Deus tinha usado a pastora, e Deus falava, Milena, só tem ela, né, com Sara, minha filha. Eu disse, Aí ela dizia, pois se prepare, que vai vir um menino, mas vai ser para conserto dele, né, do meu esposo. E eu olhava assim, eu dizia, tá repreendido, Jesus, no meu mente, no meu pensamento. Eu disse, não, Jesus, não, você não vai fazer isso comigo, não, vai nada. Tenho certeza que você não vai fazer isso, porque no momento desse, no período desse, negócio desse, o Senhor não vai permitir eu gerar uma criança, não. Tava tomando remédio e tudo, e no outro mês eu já estava. Daí que eu até liguei pra minha pastora, eu disse, mas pastora, pelo amor de Deus, vigie. Ela, mas não foi eu, foi Deus sabe. Quando Deus diz. E ela disse, Deus vai fazer. Descanse, minha filha, porque Deus, ele vai fazer. E realmente ele fez, e foi um ano assim de muito aprendizado. E eles me ensinaram coisas que eu não sabia, coisas que não aprendia, e principalmente na parte espiritual, coisas que eu não conseguia enxergar. Teve momentos de eu estar me sentindo tão só. E teve um dia que eu estava tão só, que eu dizia, meu Deus, se o Senhor não chegar, eu vou morrer. Mas que eu ia morrer para o Senhor. Eu não via morrer para o mundo, eu não quero voltar de forma alguma, porque quando Deus me recriou, Ele já tirou esse desejo, essa vontade, porque quando eu estava falando para Sara, minha filha, esses dias, eu disse, Sara, quando a gente tem um temor de Deus, quando a gente ama Ele verdadeiramente, a gente não pensa nem em voltar mais. A gente diz, eu posso morrer para o Senhor, mas para o mundo eu não volto mais, porque a gente sabe quem reina lá, a gente sabe quem está lá, e a gente tem medo de desagradar a Deus, a gente tem medo de desagradar ao nosso Deus, a gente tem medo de entristecer o Espírito Santo, né? E eu criei isso em mim, eu falava, digo, Deus, eu não aguento. E eu me lembro de um dia que eu estava na cama, e deitada, e eu ouvi uma voz quando dizia, olha o homem de branco, e eu abri e fechei. Aí, quando foi na terceira vez que ela disse forte, olha o homem de branco, quando eu olhei na porta, tinha um homem de branco assim. E eu lembro que quando eu olhei para ele, assim, na porta, era tão grande, todo enfaixado de branco, né? Os olhos só via assim, mas não via os olhos, não via nada. E aí eu vi que aquele homem girava dentro do quarto. E quando aquele homem girava dentro do quarto, que tocava a mão na minha cabeça, eu lembro que eu dei um pulo no espiritual, né? E ali eu levantei e comecei falando em línguas. Eu disse, meu Deus. Eu digo, o Senhor veio. De novo, o Senhor me renovou de novo. Meu e aquele renovo me trouxe algo mais novo, né? Mas foi tão lindo. E até a forma de falar, Deus mudou algo. Foi aquele momento que a gente pensa que tá só. Se a gente chamar por ele, ele vem. Se a gente clamar por ele, ele vem. Por mais que a gente acho que esteja ali no deserto, num problema, numa dificuldade, por maior que seja, não sei, de perca, do luto, de algo que você esteja passando, mesmo que você se sinta que esteja só, você não tá só. É só você chamar por ele, né? É só você chamar por ele. Tem um louvor, chame por ele, Loreto, que é muito lindo, né? Então chame por ele, mesmo que esteja morto, faz ressuscitar, né? E se você chamar por ele, realmente ele vem. Ele não vai deixar morrer. Ele não vai deixar a gente perecer, ele não vai deixar a gente morrer no meio do caminho, ele não vai deixar a gente perecer, porque ele tem um propósito conosco, ele tem um chamado conosco. E se a gente deixar ele cumprir esse chamado, ele não vai deixar a gente morrer, a gente vai vencer, a gente vai conseguir, a gente vai enfrentar, né? A gente vai conseguir, é só deixar ele fazer. Então eu chamei, ele veio. E quando ele veio, ele trouxe um renovo. E cada culto, e cada vida que a gente ia, e cada pessoa que a gente alcançava, e cada coisa que a gente ia fazendo para o Senhor, Deus ia provendo para Samuel, Deus ia provendo para casa,
Deus ia provendo pra gente. Meu Deus. Deus ia mudando algo. E eu comecei a entender, eu digo, é verdade, Jesus, porque aí onde eu não vi isso, que quanto mais a gente faz pro Senhor, mais o Senhor faz por nós. E ali Deus me testou em todas as áreas. Seja espiritual, porque tem momentos que a gente acha que está no fundo do poço, que a gente acha que a nossa oração não está subindo. É aquele momento onde Deus silencia, né? É aquele momento onde os céus se calam. E quando o céu se cala, é porque Deus ele quer ouvir a nossa voz. E quando o céu se cala, é porque ele quer ouvir aquilo que a gente tem para dizer, para orar, para falar. E aquele momento ali, eu entendi, no meio da noite escura, no meio da dificuldade, aclamar, chamar por ele e entender e ver que ele chegou. Né? É como diz a palavra do Senhor, né? Que a noite pode ser escura, mas a alegria ela vem ao amanhecer. E realmente essa alegria ela vem ao amanhecer. A noite ela não é escura para sempre. A dificuldade ela não é para sempre. O deserto não é para sempre. As situações difíceis elas não é para sempre. Elas passam. Sempre. Verdade. Elas passam e passam numa leveza que a gente não sente, porque Deus ele traz essa leveza. Amém. E traz essa convicção de que Ele está conosco, de que Ele está do nosso lado, de que Ele está junto de nós, né? E quando foi no final de tudo, né? Quando Samuel veio nascer, a gente já tinha tudo. Meu Deus. Não precisamos comprar nada. Deus proveu tudo, Deus usou pessoas, Deus usou canais, Deus usou pontes, né? E em Recife Deus moveu de novo os céus lá e meus pastores trouxe tudo. E eu dizia, meu Deus, como Deus faz, Deus usou pessoas para nos ajudar. E Deus foi provendo, e Samuel nasceu, e foi outro processo, né? Ali, olha, eu achei tão interessante, porque quando Samuel tinha 3 meses, foi onde eu senti que eu estava com a criança. Porque eu não curtia a gestação. Eu estava gerando, mas estava tanta prova, de tanta coisa tanta escassez, que eu não senti. Né? Samuel nasceu e eu me lembro um dia quando eu estava trocando ele com 3 meses, eu disse, meu Deus, por que é que eu tô com a criança mesmo? Meu Deus. Por que é que eu tô com a criança? Meu pai, eu parei, fiquei, né? Ficasse admirando. Fiquei admirando, foi onde eu comecei a curtir Samuel, né? Foi onde eu comecei a curtir e ver a criança realmente, foi onde tudo começou prosseguindo. E ali tendo experiência tanto espiritual como carnal, como em tudo, e Deus foi ajustando tudo, o casamento, colocando tudo no lugar de novo aos poucos, né? E foi quando meu pastor disse, pronto, esse agora é a hora. Aí eu disse, a hora de quê, meu pastor? A gente vai deixar essa obra com você agora. Eu disse, não. Eu disse, que conversa é essa? Não. E chorava ele de um lado ou do outro, né? A pastora, eu disse, não. Ele disse, minha filha, eu vinha e a ordem que o Senhor me deu foi essa. E eu lembro porque Deus, há muitos anos atrás, ele falava nisso. Que um dia eu ia pastorear. E eu sempre dizia não. E me veio a lembrança da palavra, da promessa. Tu vai passar por tudo para saber administrar. Quando tu estiver lá, tu saber administrar o que eu vou colocar nas tuas mãos. E a gente pensa que quando a gente passa por qualquer dificuldade, o que é que Deus vai recompensar, né? Deus vai mandar, né? O valor, vai mandar a moeda, vai suprir ali de novo. Não. Mas eu tinha que saber passar por cada coisa para hoje saber aconselhar, para hoje saber me colocar no lugar das pessoas, para hoje saber ajudar, para hoje saber realmente como os processos, eles doem. Por mais diferente que sejam, mas tem pessoas que estão em situações piores que você, mas a gente sobreviveu. Verdade. Eu posso dizer, eu sobrevivi a um processo, eu sobrevivi a uma dor, eu sobrevivi a uma perca, eu sobrevivi a várias percas, eu sobrevivi a várias forjações de caráter, eu sobrevivi a tantas coisas, porque o que eu pensava antes, hoje eu não penso mais. O que eu fazia antes, hoje eu não faço mais. O que eu agia antes, hoje eu não ajo mais. Hoje é diferente. E quando o pastor falava ali, eu dizia não. Ele disse, não, minha filha, a gente não vai deixar de lhe ajudar. Nós somos sua cobertura espiritual. Mas é necessário, a gente ter que obedecer à voz do Senhor. E eu me lembro que quando eu fui... Quando eles foram, que eu entrei dentro de casa, eu disse, meu Deus, eu não quero. Eu não quero. E o Senhor dizia, você não quer. Mas e as vidas? E as vidas? Aí quebrou minha perna. Porque o que eu mais amo é ajudar. O que eu mais amo é ver a pessoa bem.
O que eu mais amo é querer ver você bem, é querer ver Deus mudar o teu quadro. O prazer que eu tenho, pronto, se você tá com a causa e a gente puder, se a gente não puder ajudar materialmente, mas espiritualmente, a gente puder ajudar e ver Deus mudar aquele quadro, aquele cenário, é o nosso maior prazer. É verdade. E é o meu maior prazer. E quando Deus falava, e as vidas? E aí Deus começava a me lembrar de como chegaram, de como estavam agora, do antes, do depois de cada um. E eu dizia, meu Deus, como? Faça isso comigo, não? E eu dizia, estreito mesmo. e foi quando eu levantei e disse, eis-me aqui, Senhor. Se o Senhor me chamou para isso, eis-me aqui, eu quero fazer. E quero fazer com excelência. Que o Senhor me ensine, que o Senhor me mostre, que o Senhor me dê a direção, que o Senhor seja o meu professor. Eu sempre digo, a gente não vem do agora. A gente não caiu de paraquedas agora. A gente vem de uma história. A gente vem de processos, né, que passamos, que foram cicatrizados, né, que fomos forjados, que temos uma experiência muito grande dentro desses 24 anos meio de evangelho, diante de todo o contexto, diante de tudo que passei, diante de tudo, eu ainda preciso aprender mais. Porque a cada dia Deus nos faz termos experiências diferentes. A cada dia Deus nos faz crescermos diferente. Verdade. E se a gente bem soubesse o poder que a oração tem, a gente não parava de orar. E dentro desse processo todo, o que me fez vencer tanta coisa foi a oração. E eu me peguei muito naquela oração de Ana, né? Porque Ana, ela orava por algo que ela sonhava, por algo que ela desejava, por algo que ela amava, mas que era impossível. Aos olhos humanos, era impossível, porque ela tinha a matriz errada, ela não podia gerar. E além da dor do não poder gerar, porque a gente pode dizer, Ana orou, Ana ali se humilhou, né? E depois de tantos anos, veio Samuel, veio tudo mais. E o processo da dor da oração? E o processo do você não poder gerar? O processo da afronta, né, de Penina, todos os dias ali, a Bíblia diz que Penina era bem, né, frutífera, mas como eles moravam na mesma tenda, né, convivia tudo junto ali, e Ana calada. Aquele desaforo diário. Aquele desaforo, olha, tá vendo? Por mais que eu amasse mais Ana do que Penina, por mais que eu amasse, mas não supria a necessidade, porque tem necessidade que temos diante de Deus, que nós só vamos vencer através da nossa oração e só vamos realizar através da nossa oração. Verdade. E Ana, ela é um exemplo muito grande, porque mesmo os olhares, né, porque ela não podia gerar, aqueles homens, aquelas pessoas olhavam para ela com olhar de desprezo, porque era uma mulher que não gerava, era uma mulher desvalorizada, mas ela rompeu tudo isso através da oração. E eu posso dizer que através da oração ela deu uma tapa na cara de todos, através da fé, da oração. E mesmo assim, quando ela deu, né? Quando a gente vai ver lá em 1 Samuel, no capítulo 2, né? Que é o cântico de Ana, a gente vai ver, né? Que os humilhados serão exaltados, que Deus colocou um novo cântico na boca, né? Que Deus, ele é aquele que ergue, que levanta, que ele é aquele que abate, que exalta, que ele é aquele que faz. E quando a gente vem cantar um hino da vitória, seja em qualquer for situação da nossa vida, a gente vai passar sempre por um processo. Quando Deus ele prepara algo para nós, seja uma vitória, seja uma bênção, seja até o nosso próprio chamado, ele nunca vai vir com flores, com riso, com abraço, ele sempre vai vir diante de um processo, porque é no processo que Deus nos forja, é no processo que Deus nos alcança, é no processo que Deus nos acha. E aí muitos perguntam, mas para a gente ser crente a gente tem que sofrer? A gente tem que passar? A gente tem que viver uma vida de sofrimento? Não, não é a vida de sofrimento. Eu sempre digo porque quando a gente diz sim a Jesus, a gente vai crescer nos caminhos dele. Então, ele vai nos ensinar como recém-nascido, como bebê, como a criança, como adolescente, como pré-adolescente, como adulto, como senhor, como velho. Ele vai nos ensinar, ele vai forjar um novo caráter, ele vai forjar uma nova história. E o recém-nascido, até para enxergar, ele passa uns dias para enxergar, né? Ele passa uns dias para enxergar, até os 6 meses é quando ele vai ter a visão por completa. Então é um processo. É um processo. Né? Então a criança, até para ela andar, também é outro processo. Até ela conseguir se equilibrar, é um processo.
né? É assim mesmo. Tem a fase da alimentação, né? Tem a fase da adaptação, tem a fase de se adaptar com outras pessoas, né? Tem a fase da educação, Sim. tem a fase do não, né? Que tem coisas que Deus vai dizer não. Aquilo que a gente acha que é sim, e Deus não, e a gente vai insistir, Deus não, você vai para o castigo e eu vou lhe ensinar a me obedecer. Né? Então, assim cada fase, ele vai nos ensinando, ele nos recria do início. Ele não vai nos recriar da idade que começamos a servir a ele. Ele não vai nos formar da idade que começamos a buscar ele. Ele vai nos recriar do início, para que possamos entender que a graça, nós não somos merecedores da graça, é a misericórdia dele que nos sustenta. E que somos dependentes dele para tudo. É como o pai, a criança, nós dependemos dos nossos pais, desde o início, né? Até trilhar os nossos caminhos só, mas mesmo assim, de vez em quando a gente chega lá, mãe, pai, de vez em quando eu chego, né? É desse jeito. Mas mesmo assim, e assim ele vai nos, a mesmo jeito, é Deus nos ensinando. Amém. É Deus nos guiando, é Deus nos guiando para o caminho dele, para o que ele quer conosco. Ele sempre, esses dias eu falava na igreja, eu digo, olha, Deus, ele não vai lhe ensinar você a ganhar o que ele lhe prometeu, a você receber, ou seja, casa, carro, casamento, não. Ele vai ensinar você a exercer o chamado que ele tem com você. Ele não quer, o que ele tem para lhe dar, para lhe oferecer, já é algo que já foi prometido, ele não vai voltar atrás, mas antes disso, ele quer você na posição a qual que ele quer que você esteja. Se você for chamado para pregar, pode se preparar, que ele vai lhe ensinar na palavra como você conduzir, o que você falar, porque o que você pregar é o que você vai ter que viver, é o que você vai ter que passar, é como você tiver. Então, o que você tiver pregando vai ser o que você vai estar passando. Em tudo que você for fazendo, aquilo que Deus vai estar lhe preparando para algo, aleluia, Deus ele vai lhe ensinar dentro daquilo ali. Eu me lembro uma vez, eu nunca tinha murmurado. Passava calada, orava, porque Deus me ensinou assim, não murmure, não reclame, só ore. Se não tiver palavra, chore. Eu sei o que está passando, né? E eu nunca tinha murmurado, e eu me lembro que uma vez eu desci aquela Barão do Rio Branco ali, comecei, mas meu Deus, eu comecei a murmurar, reclamar por algo. E quando eu cheguei no círculo de oração, a dirigente chegou para mim e disse, missionário, você vai pregar. Aí eu disse, não, vou nada. Aí eu já lembrei, mas meu Deus, eu desci murmurando, reclamando. Eu desci o caminho todo. Como é que eu vou pregar? Aí Jesus, você vai. Aí Deus me deu a palavra. E é uma graça, né? Porque vê no momento que você tá assim, não tem o que dizer. Aí é nesse momento que você, não, agora você vai. Agora você vai. E a palavra que o Senhor me deu foi a tempestade, né? Naquele momento da tempestade, quando os discípulos estavam ali no barco, e comecei falando quando os discípulos estavam no barco, no meio da madrugada, sobreveio a tempestade, e no meio da pregação, aí o Senhor mandava dizer, por que murmura? Porque estás tu reclamando se no meio da tempestade. Aí eu tava levando um tapa na cara, porque Deus estava falando. É porque geralmente é assim. Isso. E eu lembro que no meio da pregação, o Senhor dizia, assim eu falo contigo nesta tarde. E eu dizia, meu Deus, eu engoli o choro, eu engoli a voz, mas falava. Mas é desse jeito. O Senhor nos conduz a algumas palavras que é para você. É para nós mesmos. E antes dele falar a outros, ele fala primeiro conosco. Primeiro conosco. Tudo que a gente vai pregar, tudo que a gente vai falar, tudo que a gente vai passar, pregar, a gente vai ter que ter passado por aquilo. E muitas vezes, nesse momento de maior fragilidade, nossa, é quando ele mais opera. Isso. A graça dele, a misericórdia, a unção. Né? Quando você, às vezes, não está tão preparada, diz assim, é dependência. Dependência total do Senhor. É sempre Aí Deus vem. Aí Deus vem, Deus chega, Deus faz, Deus mostra. Eu sempre vivi. Quando eu lembro da história de Ana, foi o que eu passei. Porque eu tive que aprender a orar. Eu tive que aprender a calar. Eu tive que aprender a passar e não dizer o que estava passando. Eu tive que aprender a buscar e transmitir para as pessoas qual o caminho correto. De buscar e entender que tudo aquilo que Deus falou se cumprirá.
tudo aquilo que Deus falou na nossa vida, ela vai se cumprir. Há um tempo determinado para todas as coisas. E eu passei muito parecido muito com Ana, com José, né? Que José foi tremendo naquilo que ele tinha, naquilo que Deus tinha prometido a José tão novo. Não entendia a revelação, mas seus pais e seus irmãos já entendiam mais ou menos o que era. E a gente vai saber que os seus próprios irmãos tentaram matar José, né? Tentaram matar os sonhos de José. Apenas deixaram José seguir no caminho onde Deus queria cumprir a promessa. Só adiantaram um pouquinho, né? Adiantaram não, porque tudo tem um tempo por Deus, né? E ali no José foi onde Deus ensinou a José ler, escrever, né? E aonde Deus coloca logo José? Na casa de Potifar, oficial do faraó, para José aprender como funcionava o Egito. Sim, como funcionava, né? Isso. As leis, tudo. Tudo. E tudo que Deus ele tem preparado e reservado para a nossa vida, o nosso chamado, eu posso dizer assim, ele sempre vai nos trilhar a caminhos de aprendizado para a gente exercer o nosso chamado. Eita, Jesus. Coisas rebordosas que tu tá passando, irmão, vai te capacitando pro lugar que o Senhor tem para você. Isso é mesmo. É capacitando, é tudo. E as pessoas sempre levam, não consigo, não vou prosseguir, não vou. E é Deus dizendo, eu apenas quero lhe forjar, eu apenas quero lhe ensinar aquilo que você faça para mim. Sim. Você diz que quer me servir, que quer me adorar, que quer engrandecer o meu nome, que quer me sentir, que quer me conhecer, então faça o que eu quero que você faça. Todos nós temos um chamado. Todos nós. Sem exceção de pessoas, todos nós temos algo diante de Deus na nossa vida. Então, tudo que a gente vai passar, a gente vai ser trilhado por aquele caminho. José, quando ele foi para o Egito, foi para a casa de Potifar, ele aprendeu ali um pouquinho, quando Deus achou que ele tinha aprendido, causou a situação, né, da tentação, foi preso. E José, eu fiz tudo tão certo. Já pensou? Fugi da tentação. Será que passava isso na cabeça dele? Não é? E aquilo ali, e foi preso, mas de repente Deus cumpriu a promessa. E eu sempre acho lindo naquela parte, né, quando os irmãos de José se prostram diante dele, é onde vem que o sol, a lua e 11 estrelas se prostravam diante dele. Como no sonho. Isso é o chamado. E outra coisa, irmã, independente das pessoas acreditarem ou não nos nossos sonhos, nas palavras do Senhor para nossa vida, elas vão se cumprir. Vão se cumprir, né? Independente. Porque muitas vezes as pessoas dizem assim, José era sonhador, ele não deveria ter contado. Mas assim, eu fico em dúvida se foi sábio da parte dele ou não contar, mas o fato é que não mudou o fim. Não mudou o fim, não muda. Independente de quem se levante, de quem tem inveja, de quem mente, de quem lhe calunia, de quem lhe passa para trás, seja o que for. O que for. A palavra do Senhor vai se cumprir. Se cumpre, não impede aquilo que Deus está. É apenas lhe dar mais força para você prosseguir. Lhe dá mais experiência. Dá mais experiência. E adoça o testemunho. Isso, porque você vai orar, você vai buscar, você vai dizer, meu Deus, visse o que fizeram. Meu Deus, viu o que fizeram contra mim, contra a minha vida. Meu Deus, venha cá. E você ali apresentar ao Senhor, e a gente sabe que na palavra do Senhor ela tem uma balança, tem um peso, né? E ele pesa. E independente do que levantou, caluniou, quem não acreditou, se cumpre. Ela se cumpre. E o que a gente tem que entender é que a gente vive dele. A gente vive na dependência dele. A gente tem que estar na dependência dele. Amém. A gente tem que estar... As meninas, os meninos que me acompanham também, sabe? Eu sou muito tímida, nervosa, até falei, né? Eu tô com friozinho na barriga, né? Antes de começar tudo. E a nossa dependência, ela tem que chegar a um nível da gente realmente se submeter a ele. E eu cito um exemplo muito grande que eu tive diante de Deus. O ano passado nós louvamos no Viva Jesus, me deu uma experiência bastante grande, porque ali Deus me fez entender tantas coisas. A partir do momento que foi anunciado, que foi falado, eu disse, meu Deus, pronto, e agora? E depois eu soube de tantas coisas, eu vi tantas coisas, eu vi tantos comentários, eu vi tanta coisa, eu não quis absorver, eu disse, se eu absorver, eu vou perecer, mas eu vou orar. Eu vou prosseguir com o Senhor. Eu vou querer que a tua graça ela seja manifesta lá, que o teu poder seja manifesto, que o teu amor seja manifesto, que o Senhor faça
né? E até eu entrar ali, eu fico assim, ó. Eu fico me tremendo. Eu fico assim, e um dos meninos falaram essa semana, o Rafael, ele disse, pastora, porque a senhora só quer ver a senhora tímida, assim, tudo. Mas quando a senhora entra é diferente. Eu digo, é diferente, é porque é Jesus. Porque eu não faço nada. Quem faz tudo é Ele. A gente entra porque a gente sabe que tem vidas que precisam ouvir algo da parte de Deus, precisam sentir algo da parte de Deus, e é algo que a gente tem que levar muito a sério, porque não basta só a gente falar, só louvar, só pregar. Você tem que comover corações e vidas, você tem que levar Deus a essas pessoas e mostrar que Deus ainda é o Deus do impossível, que Deus ainda é o Deus do milagre, que Deus, Ele ainda é o Deus que habita dentro dos louvores, que Deus, Ele é aquele ainda que através do testemunho da pregação, Ele ainda salva vidas, Ele ainda liberta, Ele ainda constrange, Ele ainda chega, Ele ainda opera um milagre, Ele ainda é o mesmo, Ele não mudou. E Ele não mudou em nenhum momento. Né? E eu louvo ao Senhor todos os dias por cada experiência dada, por cada coisa passada, por cada processo vivido, né? Por cada dificuldade, por tantas coisas. E eu louvo ao Senhor todos os dias por isso. Porque eu sei que vem mais coisas mais frente, mas pelo menos eu estou com a consciência limpa, eu estou fazendo o que o Senhor quer que eu faça. Eis-me aqui, para fazer a sua vontade, para fazer o seu querer. E eu sei que a cada dia o Senhor nos ensina algo mais. A gente pode viver anos e anos na presença do Senhor, mas todos os dias Deus vai nos ensinar algo diferente. Todos os dias Ele vai nos forjar algo diferente. Todos os dias Ele vai nos mostrar algo diferente. A gente nunca vai saber de tudo. A gente nunca vai saber lidar com todas as guerras. Tem guerras que a gente quer recuar. Tem guerras que a gente quer parar. E é onde o Senhor diz, não é momento de recuar. Vá à luta, vá orar, vá buscar, vá jejuar, vá se derramar na minha presença. Tá doendo, tá machucando, vá para os meus pés. É aonde encontramos Ele, né? É aonde achamos Ele. São nos momentos de solidão, de angústias, que é onde encontramos Ele, no momento que sentimos só, na nossa casa, muitas vezes, na sala, na cozinha, onde for, é onde Ele diz, eu quero que você esteja lá. Eu quero conversar com você lá. É Deus dizendo, eu tenho um compromisso marcado com você lá. Eu espero você lá. Quando você conversar, quando você se abrir, quando você disser o que está sentindo, eu vou começar a agir na tua causa. Eu vou começar a agir ao teu favor. Eu vou começar a agir por você. Eu vou agir ao teu favor. Né? E quando a gente volta para Ana, foi onde Ana se derramou. Não foi aquela primeira oração que a Bíblia vai dizer que ela se derramou ali, que chorou, né? Que o sacerdote teve por embriagada, que apenas ela estava ali. Eu acho que ela estava no limite já, né? E a Bíblia vai dizer que naquele mesmo dia ela concedeu a Samuel e que fez o voto de dar ele ao Senhor todos os dias. E assim ela fez, né? Mas o Senhor, Ele sempre vai além. Né? Através da nossa sinceridade, do nosso compromisso com Ele, Ele sempre vai além. E a gente vai saber que tudo é através da oração. É verdade. A gente vai saber que tudo é através do orar, do pedir. A gente vai saber que os grandes homens de Deus venceram as piores guerras através da oração, do subir o monte, né? De estender as mãos, mas sempre ali na oração, porque é o segredo. É a oração. É tanto que a Bíblia diz que orai sem cessar. A gente não pode parar de orar, a gente não pode parar de buscar, porque é o nosso combustível. Se a gente parar de orar por qualquer dificuldade, por qualquer problema, a gente morre. Verdade. A gente esfria. A gente vai se ver como eu me vi lá atrás, angustiada, se sentindo só, no silêncio de Deus, até conseguir, né, alcançar o coração dele, ele vir trazer renovo para a minha vida. É assim mesmo. Então, tudo é através da oração, tudo é através do foco que você tenha com o Senhor, porque a gente tem que ter foco, a gente realmente tem que querer estar nele, tem que querer viver com ele, tem que querer ter uma vida separada com ele, porque a nossa vida tem que ser separada. É verdade. A gente não pode estar em certos ambientes, a gente pode estar em certo lugar, não porque porque não pode, não. É porque a nossa conversa é outra. O nosso convívio é outro, a nossa forma, né, de falar é outro. Quando se reúne várias pessoas, o que a gente faz depois de conversa? Não, vamos orar, agora vamos orar. É isso mesmo. Vamos orar. Quando os crentes se encontram, vamos orar. Orar ou falar de Jesus. Então quer dizer que foi essa situação que você passou, aí não quis mais cantar a música? Não.
Desisto. Eu desisto. E é até engraçado que quando vai alguém lá na igreja, vai louvar, né? Aí minha filha já olha pra mim, né? As Saras olha pra mim, aí eu fico lá. Mas não canto. Mas não canto. Eu quero que o Senhor faça em mim na minha vida o que Ele quer. Mas Jó, mas não. É que Jó, eu acho que tem uma das histórias mais pesadas. Pesadas. Demais. A gente não aguentava metade. Oxe, é pesada demais o que Jó passou. Olha, só a perca dos 10 filhos, eu acho que já era demais. Às vezes a gente diz, Jó perdeu os filhos. Mas e a dor? Que é a dor de um. Oxe. Eu não quero nem saber como é, mas Meu dos Deus. 10. E de tudo assim, e você, É verdade. mesmo ali, passando tudo, Amigo, continuar. mulher, tudo assim. Tudo. E você continuar na convicção de que foi Deus, que é Deus que está fazendo, que é Deus que tá ali proporcionando, que é Deus que está ali com você, mesmo naquele momento, né? E é tanto que ele diz, oxe, eu pensava que conhecia ele. Que conhecia. Mas Que lição, eu conheci né? de perto. Que lição. É. E dentro da sua jornada cristã, essa fase que você teve foi a mais difícil da sua vida ou teve algum outro momento que você passou que foi muito... Essa foi a crucial. Foi porque foi muita coisa junto, né? Foi Muitos acontecimentos, né? Muitos acontecimentos. Não foi uma coisa, não, tô passando isso hoje. Não tô passando isso agora. Porque às vezes a gente passa por etapa, né? Passa por etapa. Passa por a prova financeira, depois passa por uma traição. Isso. Foi tudo né? junto. Tudo foi junto a traição, foi a financeira, foi tudo junto. Foi tudo junto. E foi a crucial para o meu ministério. Para entender realmente o que Deus tinha comigo. Não que eu não entendesse, porque também enfrentava circunstâncias, adversidades, mas não como essa foi crucial. E isso te abalou de alguma maneira ou te levou ainda muito, muito mais para perto de Deus? Levou muito mais para perto de Deus. Ainda tinha cicatrizes que queria reaparecer, mas Jesus, lembro, Jesus, é onde me levou para mais perto, é onde me levou para mais junto, é onde mudou em tudo. Até a forma de pensar, de ver, até a forma de ver situações, de ver pessoas, de ver tantas coisas. A gente amadurece, a gente né, amadurece no processo. E como foram muita coisa junto, me trouxe um amadurecimento muito grande. Em tudo. Foi uma preparação muito grande. E no final, quando eu vi, eu digo, eita, Jesus, o processo. Não, é interessante, dentro do processo, né? Que eu encontrava a irmã, aí pedia a oração, né? A irmã Zezé, né? E ela sempre falava no meio, disse que ela que tinha falado, olhe, se prepare que o processo vai ser assim, assim. Eita, Jesus. E quando eu ia lá no circo de oração, sempre dizia, ela se prepare que Deus tem um presente para lhe dar. Eu digo, eita, glória, tem um presente. E foi quando eu recebi a notícia, né, de Samuel. E eu lembro que quando eu encontrei ela no centro, aí eu disse, mas irmã Zezé, estou eu grávida. O presente era um menino. Aí ela disse, mulher, Deus disse que me dá um presente. Pensa no presente. Foi. E depois a gente vai entendendo, tudo a gente vai juntando. Sim. E ele veio com um propósito. Hoje eu entendo. E é uma bênção, né, de Deus nas nossas vidas. Hoje eu não tenho o que reclamar. Em nenhum momento veio arrependimento, veio rejeição, não. Né? Veio amor, né? Sempre. Porque é bênção. A gente sabe que é bênção. Sim, filho, né? são herança, né? Isso, mas faz parte de um processo que não foi muito bom, que foi aquele processo que foi crucial para a minha vida, para o meu ministério. Mas né? depois a gente entende por que passou por aquilo, Isso. Né? E depois quando a gente olha para trás e a gente vê, a gente diz, meu Deus, valeu a pena. Porque assim, eu não queria ter passado, mas valeu a pena. Se não fosse isso aqui, eu não estaria assim. Né? Não era quem eu sou, eu não teria... Isso não teria sido forjado em mim, eu não teria crescido nisso. Isso. Não teria, o Senhor não teria me tratado assim. Foi numa velocidade de 360, eu posso dizer, né? Mas que valeu a pena. Por mais dor, sofrimento, por tanta coisa que a gente vive. E é nesse processo que até a gente vê quem está com a gente também, de verdade. Tanta coisa. Foi tanta coisa junta que Deus me deu a experiência assim de hoje realmente viver na dependência dele. Eu já até falei com Mai, eu disse a ela, é interessante que o processo revela o coração de todo mundo, do seu e de quem está ao seu redor. Né? E uma coisa que eu aprendi e eu oro ao Senhor até hoje,
é que eu prefiro que ele revele o coração das pessoas que estão ao meu lado do que eu viver uma vida sem saber quem elas eram. Isso, porque verdade. eu vivi com várias pessoas por anos que eu não sabia quem eram. Sim, sim. Então, eu prefiro que o Senhor revele quem são, do que a gente passar uma vida enganado. Enganado. Né? Então, os processos vão revelar o caráter das pessoas que por vezes nós chamamos de amigos. Isso, né? Isso, é verdade, e revela mesmo. E assim, a gente passa a ter uma visão tão diferente, porque até certas coisas assim, a gente, como já passou por aquilo ali, como Deus já permitiu passar, a gente já vê, nossa, teve aquela atitude. Então, meu Deus, não é julgando, mas Deus, ele sempre vai lhe dar sinais para saber com quem você está convivendo, com quem você está se aproximando, com quem você está conversando, com quem você está assim, leva você pro resto da sua vida, né? E eu sempre, e vale sempre para mim e sempre para minha filha também, eu sempre digo, observe as atitudes. Mais do que palavras. Mais do que palavras, é. Porque nossas ações falam muito mais, do que as palavras, né? Observe, é isso mesmo. E me diga uma coisa, olhando para a Bíblia, sim. Qual cena você gostaria de ter vivido? Você queria ter estado no cenário de qual cena bíblica? Ai, então eu esqueci até algo, mas eu vou falar. Aquele momento a qual o Senhor, ele passou por nós, né? Aquele momento difícil, mas aquele momento de chegar lá e procurar por ele, e ele não estava mais. Era esse momento que eu queria ter vivido. Era esse momento de querer chegar lá, dizer, a tumba está vazia, ele não está mais aqui. E você sabe que foi cumprido. Uau. E ele está conosco. Era esse momento. Amém. Glória a Deus. E uma parte do que eu esqueci, que o que me fez, foi crucial para a minha volta com Jesus. Foi no dia que eu estava lá em Recife. Sim. E foi logo quando surgiu A Paixão de Cristo com Mel Gibson, no cinema. Que foi um filme que fez muito sucesso. Foi. E eu lembro que antes de tomar a decisão, pronto, eu tinha ido assistir lá no cinema, o filme. Mas Deus me sentou na cadeira. Ele me sentou lá na cadeira. É tanto que hoje, até para assistir, eu assisto chorando e não quero muitas vezes nem assistir. Porque eu lembro dessa cena. The Chosen, já assistiu? Já, maravilhoso. E Deus me sentou ali e disse, e cada chicotada, cada pedaço que era arrancado, ele falava, foi por você. E eu ouvi ali no cinema, e foi por você, foi por você. Eu chorei. Deus. Eu chorava e eu perguntava assim, meu Deus, o que é que eu tô fazendo? O que é que eu tô fazendo? E foi também um ponto muito forte, a qual foi quando eu voltei para Jesus. E era essa cena, essa parte, que eu queria mesmo vivenciá-la. Meu Deus, venceu. Andar Marias ali. Sim, que chegar... tá procurando mulher. Tá procurando. Ele não está mais aqui. E você ali, meu Deus. Coisa ele linda. está vivo, ele ressuscitou. Ai. Poderoso. Eu amo, meu Deus. E vai voltar para nos buscar. Levar a igreja, a noiva dele, adornada, separada por ele, ao qual ele nos ensina todos os dias a seguir esse caminho, porque eu sempre digo, a maior promessa é essa. Diante de todas as promessas que ele faz, a nossa maior e a prioridade, e a prioritária que temos que ter na nossa vida é essa. É de um dia estarmos lá, sentados à mesa, né, ceando, junto com o Pai. Eu sei que essa mesa é grande, viu? Vai ser grande. Essa mesa é grande. É verdade. E vai ter que ser muito pão, vai ser multiplicado com a força, não vai? Vai. Irmã, e agora me conte um pouco das suas pretensões, né? Você que vai sair agora pré-candidata, né? Você é pré-candidata a vereadora de Garanhuns. Nos conta como está sendo um pouco das palavras que você recebeu, esse novo tempo, tudo isso, que é um desafio também, né? Querendo ou não, é uma coisa nova. Bem nova, bastante. É uma missão, né? É algo novo que Deus está me colocando.
E vou ser sincera, desde o ano passado Deus vinha falando, né? Desde agosto do ano passado, Deus usou meu pastor tremendamente. A gente estava falando uma coisa que não tinha nada a ver. E de repente Deus começou a usar ele. E Deus falava, aguarde uma convocação. Dentro dos homens grandes, você vai ter uma convocação. E eu dizia, meu Deus, que é isso? Que mistério é esse? Eu nunca imaginava que seria. Né? E depois Deus veio confirmando. E quando o prefeito me chamou, né, e lançou o convite, e era ele falando, e eu dizia, meu Deus, a promessa que o Senhor tinha falado, né? E a gente sempre tem aquele coração de querer fazer algo a mais, algo diferente, porque a gente vê a necessidade das pessoas, a gente vê a necessidade da nossa cidade, Sim. A gente vê a necessidade da mulher, a gente vê a necessidade das mães, né? As píticas, né? Que é das mães que cuidam dos filhos autistas, né? E a gente vê as dificuldades de cada uma. E a gente tem um coração de querer poder ajudar mais. E quando o prefeito me colocou nessa missão, eu vi uma oportunidade de poder fazer mais. Além do que eu gosto, né, de ajudar, de cooperar, de fazer algo mais, né? Eu me vi a oportunidade, né, de dizer, meu Deus, eis-me aqui para ser a diferença. De ser mais uma voz. Não mais uma voz, mas ser a voz que possa realmente lutar pela nossa comunidade, pelo povo de Deus, né, que precisa, né, que necessita, pelas mulheres, né, que precisam, que às vezes faltam voz para lutar, às vezes que não sabe os caminhos para lutar pelos seus direitos, né, e eu me vi também como por esse caminho para trilhar, para ajudar, né, o nosso prefeito junto na cidade em fiscalizações de obras, né, em criar as leis, né, e também ver as leis, né, porque a gente defende, né, a gente defende os nossos preceitos, a gente defende os nossos cuidados, a gente sabe porque a gente tem que defender os princípios, né, os valores, e eu me vi na oportunidade de ser essa voz, de fazer a diferença. E é uma coisa que eu peço, além de ser a voz e nunca perder a graça nem a essência do Espírito Santo, porque é Ele que vai me conduzir, é Ele quem vai falar, é Ele quem vai fazer por mim. E o que eu pretendo é ser a diferença e exercer com excelência aquilo que me foi confiado, né? E não ser uma decepção e não ser um a mais, mas sim ser a diferença a qual possa fazer para todos e principalmente para nós, né? Que precisamos. Amém. Nós precisamos de pessoas de Deus, né? Nesses ambientes. Verdade. De fato, nós temos muitas vezes são ambientes que muitos cristãos não querem acessar, né? E a gente sabe de muitas coisas que tem por trás de tudo isso também. Isso. Mas são ambientes e lugares que não podemos ser omissos em ter representação. Isso. Porque senão vão aprovar toda bagaceira. Toda bagaceira. Né? E a gente fica à mercê, né, de tanta coisa. Né? E a gente não pode. A gente realmente tem que falar. Por não ter pessoas que nos representem, que tenham os mesmos pensamentos que a gente. Então, de fato, né, que os cristãos, eles busquem pessoas e procurem sempre votarem em pessoas com viés. Né? Então, que concordem e que continuem levando e preservando a palavra do Senhor e os princípios que Ele deixou para que a gente possa viver. Então, você está vindo como pré-candidata, né, a vereadora aqui da nossa cidade. Verdade. E, enfim, que seja feita a vontade do Senhor. Seja feita a vontade dele. Eu, particularmente, torço, sim, para que você seja uma das pessoas que nos represente lá. Obrigada. Porque, de fato, precisamos Precisamos de pessoas que amem o Senhor e que acessem lugares e estejam com canetas. Isso. Né, para dar destinos. Para dar destinos, e determinar. E determinar. E não se esquivar, não recuar, não correr. Amém. Né, e lutar.
não é? Que a gente precisa. A gente precisa, sim. A gente precisa, né? A gente precisa lutar. A gente não pode calar mais a boca. De jeito nenhum. Estamos vivendo em um tempo difícil. Estamos vivendo em um tempo em que tudo é certo, tudo pode. E a nossa família, nossos filhos, nossos netos, não é? Então a gente tem que lutar pelos nossos princípios, pelos nossos valores. Temos que lutar por tudo isso. Amém. Né? E eu quero ser essa voz, fazer essa diferença e fazer com excelência. Amém. Não só apenas fazer, não só apenas ter um título, ter um nome, não, que é isso. Não. A gente precisa, sim, preservar pelo nosso nome, né? A gente precisa, sim, preservar pelo nosso nome, pelo nosso ministério, né? A qual eu tenho, e fazer o que é certo e o correto, né? E lutar. Vamos lutar. Se Deus quiser. Se Deus quiser. E me diga mais, não para mim, né? Mas também para todas as pessoas que estão nos assistindo, alguma palavra que você pode trazer para quem está vivendo algum momento difícil, assim como você passou aquela fase mais difícil da sua vida, as lições que você tirou de tudo isso e aquilo que foi forjado no teu coração, no teu caráter, que você possa dar uma palavra de esperança. Amém. Para quem ficou conosco aqui até agora. Amém, amém, glória, né? A todos que estão conosco, né? Quero já agradecer também, desde já. E quero dizer a palavra perseverança. Amém. Perseverança, né? Porque se não perseverar, não alcança. Se não persistir, não consegue. Se não lutar, a sua jornada é em vão. Então eu sei que tem lutas, adversidades que vamos passar, que vamos enfrentar. Mas se tivermos perseverança, nós iremos conseguir. É tanto que na palavra do Senhor diz que temos que orar, que temos que confiar, que temos que perseverar, que temos que prosseguir e temos que ir avante. Eu quero dizer a você que está em casa, onde você estiver, que mesmo em meio às dificuldades, às lutas, às circunstâncias, persevere, vá avante, prossiga, não desista, não perca a fé, não perca a esperança, né? Não perca, porque Davi era alguém que ninguém dava nada, né? Davi era aquele que estava escondido lá por trás das malhadas, mas ele tinha suas lutas, tinha seus processos, né? Tinha sua intimidade, seu relacionamento com Deus. Eu quero dizer a alguém nesta tarde, neste dia, né? Ainda que alguém não lhe dê valor, ainda que alguém olhe para você e pense que você não é nada, não é ninguém, que não vai conseguir nada, lembre-se que quando Deus tem um chamado na tua vida, quando Deus tem algo para você, quando Deus tem algo forjado para a sua vida, pode passar o que passar, pode passar o tempo que passar, mas Deus, Ele vai colocar tudo no lugar, e aquilo que é de impedimento para Ele cumprir na sua vida, o que Ele tem para cumprir, Ele vai colocar por terra, porque Deus tinha um chamado com Davi. Eu creio que Davi nem sonhava, né, que ele um dia poderia ser rei, que um dia ele poderia reinar, que um dia ele poderia, aleluia, exercer com excelência, aleluia, para Deus. Mas Deus conhecia o coração de Davi, um coração segundo dele. E quero lhe dizer que Deus, ele vai lhe tirar por trás das malhadas e vai lhe dizer que você vai conseguir, que você vai vencer. Davi, quando foi enfrentar com Golias, né, ali ninguém acreditava, ninguém dava nada, deram até as armaduras que não cabiam nele, mas ninguém acreditava que Davi iria conseguir. Mas tudo aquilo que colocamos o Senhor na frente, tudo aquilo que colocamos Deus na nossa frente, independente do gigante que estejamos enfrentando ou não, independente da dificuldade que estamos enfrentando ou não, nós conseguiremos vencer. Amém. Então é perseverar, é prosseguir, é ir avante. E ainda que os desafios venham, ainda que as dificuldades venham, não pare, prossiga. Vá avante, suba as escadas, suba com Deus, se agarre, ore, jejue, busque, faça propósito com Deus, busque ao Senhor, não pare de orar, não cesse de orar, porque através da tua oração, Deus vai trazer resposta, vai te honrar, vai te levantar e vai te erguer e vai mostrar que Ele é o Deus fiel na sua vida e que está com você por onde você passar. É perseverar. Em nome de Jesus, já encaixando aí, já pode orar também. Em nome de Jesus, né? Então vamos orar em nome de Jesus, né? Deus é Deus
de coisas grandes. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigada, meu Deus, por esse momento, obrigada por essa hora, obrigada por essa oportunidade, obrigada por cada vida, por cada pessoa que tem acompanhado, que está acompanhando. Obrigada, meu Deus, pela vida da tua filha, Edja, pela vida do João. Obrigada, meu Deus, por esse canal de bênção, meu Pai, para abençoar tantas vidas, para levantar, erguer tantas vidas. Meu Deus, em nome de Jesus, eu lhe peço que neste dia o Senhor venha fazer coisas grandes, extraordinárias acontecerem, meu Pai, na vida de cada um. Que o Senhor venha derrubando os gigantes, que o Senhor venha dando sabedoria, venha dando discernimento para cada um vencer as guerras, vencer as batalhas, vencerem as lutas, que ninguém possa parar, mas possa prosseguir, meu Pai, confiando que Tu és o Deus do impossível, do milagre, que diante das percas, que diante das lutas, que diante das batalhas, glória, que diante das dificuldades, ainda tem um Deus que trabalha por nós. E eu lhe peço que neste dia o Senhor alcance vidas, traga renovo, traga força, traga graça, liberte, salve, cure. Ai, glória a Deus. Que o Senhor venha curar, que o Senhor venha sarar, que o Senhor venha trabalhar. Meu Deus, alguém que chora, alguém, meu Pai, que não aguenta, alguém que diz que não tem mais sentido viver, alguém que diz que não faz mais sentido a vida. Eu lhe digo nesta hora, alcance, meu Pai, prossiga, mãe, prossiga, meu Pai, na vida desta pessoa, alcança essa pessoa, arranca essa pessoa de dentro do quarto que chora, liberte da depressão, liberte, meu Pai, da ansiedade, da angústia, faça milagre, faça prodígio acontecer, porque eu sei, meu Deus, que o Teu nome vai ser glorificado. Aleluia. Então que as Tuas mãos, as Tuas bênçãos estejam estendidas sobre a vida de cada um e sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória. Amém. Em nome de Jesus. Ele é fiel, em nome de Jesus. Ele é bom demais. Muito, em todo o tempo. Obrigada a cada um de vocês que ficaram conosco até o final. Mais uma vez, não se esqueça de se inscrever nesse canal, né, de deixar o seu like aí, sua curtida nesse vídeo. Se Deus falou com você em algum momento desse vídeo, deixa o comentário aqui pra gente saber. Aqui na descrição está as redes sociais, a minha, aqui na tela também está passando as nossas redes sociais da pastora Milena, da minha também, que se você quiser mandar uma mensagem lá. Então, queremos que o Senhor continue te abençoando, que esse conteúdo tenha sido bênção na tua vida, que você permaneça firme na rocha, porque firme nele nós somos inabaláveis. Que o Senhor te proteja e te abençoe os teus dias e, como vocês já sabem, nos vemos na próxima quinta-feira às 12 horas. Até lá vista.